Salve, salve família, começando mais um podcast e todos são especiais, mas esse, mais ainda, é a história de superação. Muito tempo, incrível, sinceramente me faz refletir da vida da gente, as facilidades que a gente tem na vida e a gente um orgulho de trazer aqui esse grande amigo, Iron John. Bem-vindo. Valeu, meu querido. Prazer enorme estar aqui, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha loucura e vamos embora para esse papo. Prazer é todo meu. Lá ele Promax. Lá ele Promax, né? Vamos lá. Mas, John, apresenta aí. Saber como é teu nome. Então, meu nome é assim, bem artístico, sabe? É Jonathan Vergílides Farias de Lima e sobrenome aí é... Farias? Farias também. Então tá bem um É dia de família, Mas aí a galera me conhece como John. E aí, dia 12 de maio, né, fez 8 anos que eu sofri meu acidente e perdi minha perna direita. Eu era estudante de educação física, primeiro período na época. E eu tinha feito já 2 provas, faltava a terceira para poder passar de período. E aí, no caminho mesmo da faculdade, eu morava em Jaboatão Velho. E isso. Aí, conhece, né? Então, tipo, é sempre uma viagem para quem estudava lá perto da Conda Boa Vista. Então, o roteiro completo da minha vida era sair de casa às 6h15 da manhã, pegar o primeiro ônibus, descer na integração de Jaboatão, velho, do metrô, pegar o metrô, descer em Joana Bezerra, pegar o outro ônibus e descer na faculdade. Isso era meu roteiro todos os dias. E aí, dia 12 de maio, uma sexta-feira, eu tinha marcado até com uma amiga minha de sala pra gente fazer um trabalho e chegar mais cedo pra poder resolver esse trabalho logo, que era no dia pra entregar. E aí, minha preocupação de sair de casa, eu tentei sair o mais cedo possível, só que eu acabei perdendo o primeiro ônibus. E aí, pra não atrasar mais, né, como já tava já em cima da hora, eu resolvi ir andando pra integração do metrô. E lá em Jaboatão, a gente sabe que segurança, cuidado, essas coisas não é dos melhores. E aí, dentro da integração da estação do metrô, tava sem vigilante. E aí, na parte de onde passa os ônibus, tava todo mundo entrando. E eu, meus tios, minha família, todo mundo tem costume de entrar ali, porque ali você entrando por ali, você não pagaria passagem. E aí E aí na época eu fui sozinho, com meu fone de ouvido. Um adendo assim, naquela época eu tinha depressão, então tipo, acho que eu tava num dos piores dias assim, da minha depressão, escutando música pesada e tudo. E aí naquele momento que eu entrei com o fone de ouvido, sem me preocupar com o mundo, sem me preocupar com o que ia acontecer, desligado do universo. Acabou entrando um ônibus também em alta velocidade dentro da integração, lotado de gente saindo até pela janela. E aí ele bateu em mim, eu não vi nada. Eu senti um empurrão muito forte do lado do esquerdo. E aí eu fui arremessado pro chão, achei que tinha sido alguém brincando comigo. E quando eu olhei, tinha um paredão amarelo enorme que já era o ônibus passando. E aí naquele momento, o primeiro sentimento que eu tive foi vergonha. Eu disse, poxa, fui atropelado dentro da estação, tipo, o ônibus bateu em mim, eu vou me levantar e vou me embora. Eu disse pra que as pessoas não fiquem rindo da minha cara e tal. Só que aí eu percebi que tava muita gente se acumulando em volta. E aí quando fui tentar fazer força pra levantar, percebi que minha perna direita já tinha sido esmagada pela roda do ônibus. E eu não vi, não senti, não cheguei a pensar nada, não reparei em nada. Só fiz a atitude de eu me levantar e sair. Foi aí que eu vi a perna no estado que tava. E aí, tipo, naquele momento eu achei que fosse um pesadelo, né? Até porque era muito cedo da manhã, eu tava com muito sono. Então, tipo, você acha que é um sonho, né? E aí eu fechei o olho, abri o olho, nada. Fechei o olho, abri o olho, nada. Falei, vou gritar. E aí se eu gritar, vai que eu acordo. Aí eu dei um grito e nada. A perna do mesmo jeito. E aí as pessoas foram se arrodeando, né, a situação, alguns tirando foto, tal, vídeo. E aí eu pensei, pronto, deu ruim. E por incrível que pareça, o primeiro pensamento que eu tive naquele momento foi, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou voltar a treinar depois disso aqui? Estudante de educação física. Estudante de educação física, porque, tipo, pra mim, na época, a musculação era a minha maior válvula de escape dos meus problemas de depressão que eu tinha. E, tipo, eu sempre fui muito gordinho e, tipo, eu consegui mudar meu corpo, isso já melhorou muito minha autoestima. E aí, o primeiro impacto não foi nem, tipo, perdi uma perna. O primeiro impacto foi, como eu vou voltar a treinar? Tá ligado? Como é que vai ser minha vida daqui pra frente? E aí, cheguei a me desesperar um pouco, na época. Só que aí eu sempre digo que é Deus que mandou um anjo, alguma voz, alguma coisa. E chegou assim no meu ouvido e disse, fica calmo, mano, tipo, não vai adiantar se desesperar e tal. E naquele momento ali, pouco tempo de desespero que eu tive, eu já
consegui manter a calma, respirei fundo. E aí me tranquilizei. E aí na época eu morava com meus avós. E aí chegaram pra mim e disseram, vou fazer o... dê seu número, me dê o número da sua casa que eu vou ligar pra sua casa. Nesse meio termo aí chegou um rapaz, Rafael, né? Rafael. Ele fez um torniquete na minha perna, o salvou. E outra enfermeira, que até hoje não me lembro do nome, nem do rosto, nem de nada. Mas ela me colocou a minha cabeça no colo dela e ficou conversando comigo, tentando me acalmar. E aí eu puxei o celular do bolso e eu disse, não vou ligar pra minha casa, porque meus avós vão receber uma notícia pesada dessa e aí vai ser ruim. Falei, liga pro meu pai é policial, meu pai já com a cabeça mais boa, mais formada, né, que conta isso. Aí eu peguei, eu mesmo puxei meu celular e mandei uma mensagem pra ele. E aí ligaram pra ele depois, ele não tinha respondido na mensagem, ligaram, ele chegou lá na hora, desesperado. Na hora que ele me viu naquele estado ali, ele já ficou desesperado, tipo, meu filho, eu virei pra ele e fiz, pai, fique calmo, tá ligado, que eu tô bem. Até então não tava doendo, não tava nada, só tava com um formigamento forte. E aí a gente, vamos ligar pro SAMU, ligou pro SAMU, meu pai lá comigo, tentou ligar pra minha mãe, eu disse, não ligue pra minha mãe deve estar indo pro trabalho essa hora, então tipo, ela deve estar no trânsito. Ele segurou a onda até certo ponto, né, teve uma hora que quando eu vacilei ali, ele foi e ligou pra minha mãe veio falar comigo desesperada, querendo que, desejando assim, que que era pra ter sido com ela e não comigo. Eu disse, mas não foi. Foi comigo e tipo, o que importa daqui pra frente. Realmente eu fiquei consciente o tempo todo, não me desestabilizei mais, não desmaiei, não fiz nada. E naquele momento ali, esperando o socorro, porque a partir daquele momento ali que eu mantive a calma, eu pensei, mano, não adianta eu ficar chorando aqui o leite derramado, eu preciso me recuperar logo e voltar minha vida logo, frio. E aí vieram vários pensamentos na minha cabeça que contribuíram com a minha melhora. Por exemplo, naquele momento ali mesmo, já lembrei do goleiro da Chapecoense. Na época, ele tinha acabado de colocar a prótese. Ele colocou a prótese em fevereiro e meu acidente foi em maio. O acidente da Chapecoense tinha sido no ano anterior, 2016. Isso foi 2017, meu acidente. E aí, naquela época eu fui ficando mais calmo e tal. E aí o SAMU chegou e lembro que o rapaz lá o atendente lá, o médico, ele chegou pra mim e perguntou, e aí, como é? Bateu a cabeça? Eu disse, não. Ele desmaiou? Eu disse, também não. Ele fez, você por acaso chorou? Eu disse, também não. Ele fez, beleza. Aí ele botou a maca do lado e disse, a gente vai ter que te puxar pra maca, só que tipo, ou eu seguro o resto da perna, que tava embalada já num papelão, tava grudada ainda, mas tava esmagada, ou eu seguro você. Então, tipo assim, eu preciso que você me ajude. Você consegue, eu consigo. Aí eu me apoiei, subi na maca, enquanto ele subia com a minha perna. A dor já tava absurda já, naquele momento. E aí eu entrei na ambulância. E eu sempre gosto de brincar, sabe, mano? Tipo, minha vida, dependendo de qualquer BO, bronca que apareça, eu sempre olho pra um lado bom e sempre tento tirar uma brincadeira quanto a isso. Eu prefiro passar pelo perrengue rindo do que chorando. E a partir daquele momento que eu entrei na ambulância, eles me deram morfina. Já fiquei baratinado do juiz. E aí eles começaram a recolher minhas coisas, né? Um colar que eu tinha, as coisas que estavam no meu bolso e tal. E aí, mano, eu tinha uma bermuda, eu vou contar essa história aqui. Eu vou contar o plot twist que essa história vai ter. Eu tinha uma bermuda nova que eu usava de farda, mano. Porque, tipo, eu usava ela dia sim, dia não. Era a preferida, né? Preferida, nova. Enquanto eu estivesse usando ela, eu tava com o meu conjunto preferido no dia. Eu tava com a regata que eu usava muito, eu tava com a bermuda que eu amava, e tava com o meu sapato que minha mãe trouxe dos Estados Unidos pra mim. Eu tava... minha melhor roupa. E aí parecia que eu tava me preparando pra sofrer um acidente. E aí o cara pegou, passou a mão assim na minha bermuda, eu muito grog, não reparei, quando veio ele pegou um bisturi e rasgou. E eu virei pra ele e fiz, irmão, essa bermuda é nova. Ele disse, amigo, você perdeu uma perna. Aí eu disse, mas a perna eu volto outra, aí a bermuda e aí? Aí ele, beleza. Aí eu fui ficando mais grog, quis dormir, não me deixaram dormir. Aí começaram a perguntar umas besteiras, o que meu pai trabalhava, o que meu pai trabalhava e tal, pra me manter acordado. Uhum. E aí eu fui pro hospital, na época pro Otávio de Freitas, foi o primeiro contato que eu tive de hospital. E eu entrando ali, minha mãe já tava no local, já tinha sido avisada, né? E aí minha mãe enfermeira, na época ela trabalhava com transplante de medula óssea, trabalhava com crianças com câncer, então tipo, ela via muita gente com câncer morrendo. E naquele momento que ela me viu, ela viu que eu já tava sem cor no lábio, sem cor no rosto. Tava já, tipo, branco, perdeu muito sangue. E ela mesmo chegou pro meu padrasto e disse, eu acho que ele não volta não. Minha mãe sempre foi muito fria com essas coisas, né, trabalhando no hospital. Uhum. E aí a galera até achou um clima pesado e tal, mas ela tem choque também, né? Então, mas aí, tipo, juntou com a família, fizeram oração e tal, entrei no bloco cirúrgico. E super consciente ainda, grog da medicação, mas consciente.
Entrei no bloco cirúrgico e a mulher disse, como é que tá? Eu disse, ó, tô sentindo muita dor, eu só queria apagar. Ela fez, vai apagar agora. E aí ela me deu mais um remédio, a medicação, a fumacinha lá no rosto e eu apaguei. Isso era 8 da manhã, presidente umas 6h30. Já todo esse processo Logo durou... cedinho, não foi? Fui logo cedinho. Todo esse processo durou aí até umas 8 da manhã, foi quando eu apaguei geral. E aí eu acordei 1h40 da tarde, mais ou menos. E depois que eu acordei, eu não consigo explicar muito bem a sensação, assim, ao certo, mas eu sinto que eu acordei diferente. Tipo, eu acordei realmente a mudança da água pro vinho, sabe? Eu não acordei mais com aquele sentimento pesado que eu tinha. Não acordei mais com aquela pressão mental que eu tinha. Tipo, eu acordei leve. Literalmente, né? Sem uma perna o cara fica mais leve mesmo. Mas aí, tipo, eu acordei leve, eu acordei, eu olhei assim. Vi pessoas que eu gostava lá na mesa na cama do hospital, assim, comigo. Já tinha feito a cirurgia? Tinha feito a cirurgia e a princípio ela tinha ficado abaixo do joelho, uma amputação transtibial. Ela tinha esmagado abaixo do joelho em diante, só que aí a pele do joelho ela rasgou até a parte da coxa. E aí eles, pra reaproveitar essa pele, costuraram, fizeram o curativo. Só que essa pele tava no chão, né, mano? Passou roda de ônibus e tal. E aí, tipo, a quantidade de bactéria que tinha. Infecção. Isso. O risco de infecção ficou muito alto. E aí, tipo, eles fizeram todo esse aparato pra tentar salvar o meu joelho, tentar salvar a articulação. Querendo ou não, isso seria ótimo pra comprar a prótese, porque a prótese sairia mais barata. Em vez de eu comprar um joelho, eu teria que comprar uma canela e um pé de chuva. E aí, tipo, naquele momento que eu acordei, eu fiz a minha primeira piada que eu faço, até que eu faço com minha perna sempre. Mas a primeira de todas foi lá na época que tinha um amigo meu, irmãozão meu, Fernando. Ele tava lá, ele tinha uma loja de suplemento na época. E aí ele tava lá, ele foi um dos... Até mais que minha família, ele já tava lá no meio. É nessa hora que a gente vê os amigos que a gente tem. Exato, a gente vê os amigos que a gente tem no grito. E aí ele chegou lá e disse, já com os olhos cheios de lágrimas e tal, preocupado se como é que eu ia ter. Eu olhei pra ele, aí ele disse, e aí, como é que você tá? Eu disse, irmão, eu sei que eu vou chegar na sua loja pulando numa perna só. Pronto. Aí a galera entendeu. Algumas pessoas ficaram felizes pelo meu posicionamento, mas algumas outras acharam que eu tava querendo mascarar, que eu tava querendo enrolar e tal, mas de fato não era. A galera aquilo era o mais espontâneo possível. E aí deu início ao processo, né? Depois dali eu comecei a ter infecção, obviamente, por causa daquela pele que a galera... Aquela parte que ele tinha ficado. Exato. E aí, tipo, o hospital tava de frente, não tava suprindo o que eu precisava. Minha mãe, na época, trabalhava no IMIP, então ela tinha contatos. E ela conseguiu me transferir pro Miguel Arraes. E aí, diga-se de passagem, um hospital maravilhoso. E aí, tipo, eu cheguei lá, tive todo um suporte magnífico da galera, desde fisioterapia, enfermagem, medicamento, tudo ali foi perfeito. Até a estrutura do hospital era boa. É boa, né? Talvez esteja melhor hoje. E aí eu cheguei lá, eles avaliaram, fizeram um curativo. E eles disseram, ó, essa pele tá querendo necrosar. Então seria legal que a gente fosse bloco cirúrgico, pra gente tirasse essa pele, esperasse a musculatura cicatrizar, pra poder fazer um enxerto, tirando da outra coxa, enxertar a perna de baixo, o que sobrou da perna, né? E trabalhar na cicatrização, no processo de recuperação. E aí, tipo, todos os dias eu teria que fazer curativo no bloco cirúrgico, uma anestesia, apagar, todo aquele processo. Todos os dias? Todos os dias. Isso foi eu me mudei do hospital na terça-noite. A partir da quarta em diante já começou isso. E aí na quarta-feira já tinha ido pro bloco cirúrgico, já tinha feito o curativo, o primeiro curativo, né, e tal. Eu cheguei na sala, aí chegou uma das médicas que estavam me acompanhando. E médico, como sempre, muito frio, né? Chegou pra mim, mostrou a radiografia e, tipo, o osso da tíbia tava quebrado, tava com os dentinhos, assim, sabe? E aí eu já tinha recebido a visita do fisioterapeuta e ela disse a mim, ó, esses ossinhos assim, a gente vai ter que fazer outra cirurgia, porque senão não vai ter uma aderência boa à prótese, ele vai machucar a sua musculatura. Agora vê, por que não fez a primeira cirurgia, né? Então, assim, pelo pouco que eu entendo, assim, o que eu tô feito logo, né? Exato, eu acho que eles tentaram agilizar o processo pra que eu não morresse. E aí é melhor tirar logo a perna, agiliza o que tem que agilizar pra poder salvar a minha vida. Acredito que tenha sido isso. Eu realmente tava perdendo muito sangue. E aí eu, inocente, né, cheguei pra ela e perguntei assim, então, mas aí eu sei que vai ter que ter outra cirurgia, né, porque meu osso tá meio que quebrado e tal, não tá 100% bom pra receber uma prótese. Ela virou pra mim, na maior frieza possível, e disse assim, então, mas eu acho que a gente vai ter que arrancar o joelho. Eu falei, sério? Sério, porque a gente fez um resultado de uma amostra de cultura e, tipo, se tiver alguma infecção, a gente não pode deixar essa infecção chegar no osso. E aí pode dar ruim. Então, tipo, é bom que a gente tire logo. Mas assim, não vai ser agora, tá? Vamos vivendo o processo. Se tiver que salvar, salva. Se não tiver, não salva.
Então, tipo, o que a gente tinha planejado pra uma prótese de canela e pé, que sairia ali coisa de 10, 12 mil reais, agora, se eu tirasse o joelho, eu teria que ter uma nova articulação. E uma articulação mais cara do que o tornozelo é o joelho. Então, a prótese de 10, 12 mil passou pra 40 mil. Tá ligado? E aí, tipo, naquele momento eu fiquei muito abalado, fiquei triste, cheguei a chorar e tal. Mas assim, não foi por causa do joelho, mano, da perna. Foi por causa do dinheiro, porque, tipo, eu não sabia se a gente ia conseguir ter uma grana pra conseguir comprar uma prótese e tal. E aí, tipo, me prendi muito a um versículo que eu tenho até tatuado aqui no braço, que é Isaías 41:10, que ele diz assim: não temas, pois sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. E aí, tipo, esse versículo, sempre gostei muito desse versículo, sempre me identifiquei muito com esse versículo. E aí, nesse dia, eu entendi por que eu gostava tanto desse versículo, tá ligado? E aquilo ali foi que me deu calma. E aí, tipo, o jogo acabou sendo o inverso. E aí, ao invés da minha família ter que me passar força, era eu que passava força pra minha família. Então, tipo, era eu que sustentava a moral deles, era eu que dizia, não, tô bem, eles podiam estar com a dor que fosse, processo difícil que fosse, mas quando não chegava lá, tava sempre sorrindo, tava brincando, tava de boa. E aí muita gente, amigos da faculdade vieram me visitar e tal. E foi aí que a gente conseguiu ter uma margem de ajuda, tá ligado? Deus foi muito bom comigo e meus amigos da faculdade começaram a fazer vaquinha online, passaram de sala em sala tentando doar, arrecadar dinheiro pra comprar a prótese. Minha mãe pegou uma reserva dela, teve o seguro DPVAT também que eu recebi. E aí a gente juntou toda a grana e conseguiu arrecadar. E aí... E a empresa de ônibus? A empresa de ônibus nada ainda. Tá rolando lá ainda, tá ligado? Tá na justiça. Até hoje? Até hoje, tá rolando na justiça. Qual a empresa? Foi a Metropolitana. A linha Colônia Vila Rica. De Botão, tá ligado? E aí o que acontece? Nessa época aí a gente não podia esperar até hoje, se não estaria esperando até hoje. Então a gente tinha que jogar com as armas que tinha. Então, tipo, como eu tava bem da cabeça, a ideia principal era eu colocar logo outra perna e voltar para minhas atividades, que era o que eu mais falava. Isso tudo aconteceu em um dia. Foi tipo, a quarta-feira ali que eu passei o primeiro dia do Miguel Arraes, tudo isso aconteceu. Todos esses diálogos, todas essas situações, tudo. Foi um dia muito pesado. E aí, quando foi na quinta, eu fui de novo procurar pro bloco cirúrgico, fazer o curativo. Quando chegou na sexta, eu já tava tendo os efeitos colaterais por estar tomando anestesia o tempo todo, tá ligado? Então, tipo, tinha prisão de ventre, tinha fraqueza, tinha muita dor de cabeça, tá ligado? Mal-estar, refluxo, azia, muita coisa que era relacionado à anestesia todos os dias, né? Fora a morfina, que tipo, a dor que eu sentia só parava com morfina. Pois é, aí tipo, o meu corpo começou a ter reações muito fortes e aquilo ali tava me atrapalhando o meu bem-estar e tipo, tudo bem que o cara perdeu uma perna e querer bem-estar, são duas coisas completamente diferentes, mas assim, eu conheço, né, e eu vi que realmente aquilo ali tava forçando a barra. E aí eu, conversando com alguns médicos, inclusive um amigo meu era médico de lá e eu troquei muita ideia com ele, e ele disse que o meu processo de recuperação, por eu estar com o joelho salvo, poderia demorar muito mais do que se eu retirasse o joelho, até porque o meu joelho não ia ser a mesma coisa. Ele sofreu diversos danos também. E tipo, o coto, a gente chama a residual da perna, ele tava menorzinho, então tipo, ia ser um pouco mais difícil para aderir à prótese. E tipo, eu iria estar com a articulação que iria doer pro resto da vida, digamos assim. E aí eu mesmo disse, fiquei pro médico e disse, ele chegou pra mim e disse, ó, a gente vai fazer mais uma curativo amanhã e tal, já se prepare pra ir pra anestesia. Eu mesmo olhei pra ele e disse, ô doutor, por que não arranca logo o joelho? E tipo, vai ficar nessa dúvida de se vai deixar o joelho, se não vai. Esse joelho vai ter qualidade. Pois é, se vai esperar, se vai rolar infecção, se não vai. Quanto é que sai a cultura? A amostra da cultura vai demorar 2 semanas pra sair, eu vou esperar 2 semanas com dor, sem dormir, tendo que tomar anestesia todo dia. Correr o risco dessa bactéria pro osso. E eu embarcar. Eu disse, não, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso. Você tem certeza que tem? Eu disse, qual é o pró? Ele disse, o pró é que você vai se recuperar mais rápido, você vai botar a prótese mais rápido. E, tipo, você pode, tipo, você é um cara, você, na época eu sempre treinei, né? Não tinha shape, assim, mas é o cara que treina, o cara diz treina. Você tava treinando regularmente. Não, e perna principalmente, eu sempre fui muito bom treinar perna, tá ligado? Quando eu tinha meus, isso foi o quê? 18 anos, eu tinha 18 anos. Nessa época, 17 para 18 anos, eu agachava livre com 90 quilos já. Ligado? Então, tipo, um pirraia agachando, o Zenzo hoje faz com 5,5 errado. Não dá não pra mim não. Fico logo com raiva. Gosta dos Zenzo é Val, né? Val, né? Val, meu Deus do céu. Mas eu tenho fé que Val vai ter outro filho, o nome dele vai ser Enzo. Olha pra aí, Val. Beleza.
E aí, tipo, eu sempre treinei perna muito bem, eu sempre tive muita massa muscular na perna. E aí eles disseram, ó, você tem muita massa muscular, então você pode se recuperar muito mais rápido, porque o seu quadríceps é muito grande, então tipo, você consegue ter uma desenvoltura melhor. Aí eu falei, e qual é o contra? Ele fez o preço da prótese. Eu disse, então arranca. Aí o preço eu desenrolo. Aí eu disse, beleza. Tem como correr atrás. Aí eles disseram, você vai ter que assinar um contrato, sua mãe vai ter que assinar. Eu falei, fez tudo bem que você já é de maior, mas tipo, tem alguém que tá ali acompanhando, que no caso é sua mãe, e ela vai ter que assinar também. Eu disse, massa. Aí a gente assinou, e aí na sexta-feira, depois que a gente assinou, deu umas... Eu tomei até um remédio pra dormir na época e eu não dormi. E aí ele chegou de madrugada e disse, como é que tá? Eu disse, tô de boa, tomei um remédio aqui pra dormir, eu não dormi não. Aí ele fez, tu já comeu? Eu disse, comi nada não hoje não. Ele bebeu água, eu disse, faz tempo. Ele fez, então não coma nada não. Tire a roupa, bote a bata aqui, a batinha aqui, bota a touca e a gente vai pro bloco cirúrgico. Eu arrumei um bloco cirúrgico pra você e a gente vai tirar seu joelho. Tem certeza que você tem? Beleza. Fui embora pro bloco cirúrgico. Aí apaguei. Acho que no bloco cirúrgico super de boa já, brincando com a galera, tudinho. Aí apaguei e acordei já sem o joelho. E aí foi o que fechou a amputação 100%. Transfemoral, né? Cortou só a epífise, a cabeça do fêmur. E aí naquele momento, no outro dia, eu já acordei melhor. E aí já mandaram uma fisioterapeuta pra lá. Melhor no outro dia. No outro dia já, pós-cirúrgico. No sábado eu já acordei me sentindo bem. Pegado já com muita dor, claro, mas assim, pra quem tava sentindo dor há mais de uma semana. E aí chegou uma fisioterapeuta lá, não me recordo o nome dela, me desculpe, mas ela foi importantíssima nesse processo. Mas, tipo, ela chegou lá, me ajudou, fez o processo comigo e tal. Só de levantar o coto, ficar de lado, abrir o coto, fechar o coto. Movimentos básicos do básico, eu gritava de dor. Percebi que era necessário. Então não tinha nem me sentado, tá? Sempre ao time deitado. Uma semana e 9 dias, porque foi na sexta, dia 12, isso já era sábado, já era domingo da outra semana. E aí o que acontece? No domingo eu comecei a fisioterapia com ela. Na segunda, o coto começou a desinchar, eu comecei a desmamar a morfina. Na segunda de tarde pra de noite, os médicos chegaram lá e disseram, ó, velho, você tem uma recuperação absurda. Então, tipo, provavelmente você vai ter alta amanhã. Falei, já? Ele fez, já, o resto é só desinchar. Vai ter que fazer uns trabalhos de fisioterapia, o coto vai desinchando com o tempo, vai drenando, limpa os curativos, com 15 dias você volta, a gente vai tirar os pontos. Eu disse, passa. Na segunda-feira de noite, eu tirei um cochilo, acordei com 40 de febre. Aí, do nada. Aí os caras, mano, não vai dar pra te liberar, porque febre provavelmente é alguma infecção. Não, era só inflamação mesmo, por causa do processo. Mas, tipo, deu uma inflamação muito alta. Eu fui medicado e tal, e ó, vamos segurar ele. Na terça-feira, que seria o dia da minha alta, eu acordei bonzinho. Só que não quiseram me liberar com medo de ter... Segurança, né? Isso. E aí eu fiquei dependente do resultado da cultura. E aí pra mim foi outro choque, porque eu já tava doido pra ir pra casa, já tinha perdido 24 quilos, já tinha tomado 7 bolsas de sangue. Aí já foi correria, já tava já nas últimas. Aí eu disse, mano, preciso sair daqui. E aí a fisioterapeuta chegou lá e disse, ó, vamos fazer um trabalho massa aqui, aproveitar que não saiu. Vamos puxar aqui, eu disse, bora. Aí ela me sentou, aí minha pressão caiu. Aí eu, bora de novo, aí eu me sentava. Feito, é ruim, você disse, vamos embora. Eu me sentei, ela fez, vai andar, eu disse, vou. Peguei a muleta, dei dois passinhos com a muleta e a pressão caiu. Aí eu me sentei, respirei, comi um docinho. Levantei ela, bora, vá até a porta. Eu fui de muleta até a porta, voltei. Aí beleza. Doido pra ir embora? Doido pra ir embora. Aí no outro dia, a mesma coisa, ela foi lá. Não era nem dia dela ir, ela arrumou uma brecha, aí me ajudou, fui, andei, voltei, comecei a ficar solto. Aí o resultado da cultura ia sair na outra semana. Só que aí conseguiram adiantar pra sexta-feira. Na mesma semana ainda, na sexta-feira, saiu o resultado da cultura, disse que tava 0 possibilidade de infecção. Aí me deram alta. Aí eu voltei pra casa. Tipo, 15 dias depois eu teria que voltar pra tirar os pontos. Mas com uma semana assim, eu já tava fazendo flexão em casa já. Eu já não queria mais, tipo, não queria estar com aquele corpo magro. Tinha perdido peso pra caramba. Tudo, tava só a cabeça. Eu disse, mano, tô horrível. Eu voltei a comer, voltei a fazer umas flexãozinhas em casa pra dar uma vida. E aí na outra semana eu fui lá, tirei os pontos. E aí eu disse, posso treinar quando? Ela fez, pode treinar já hoje, se quiser. Eu disse, beleza. Aí eu voltei pra casa, falei com aquele meu amigo Fernando que eu falei, ele me pegou em casa, eu fui de muleta pra academia, fiz meu primeiro treino. Treinei peito e ombro e tríceps, como se não houvesse amanhã. Cheguei em casa, febre. Casa do treino. E aí eu disse, pô, gostei. Aí vou ficar seguindo. Aí eu fiquei indo 2, 3 vezes por semana, não treinava perna, só treinava superior. Tudo sentadinho de muleta, pá. Cicatrizado? Já cicatrizado, sem ponto, sem nada. E aí, quando a gente entrou em contato com a ortopedia Boa Viagem,
doutor Tiago Bessa. E aí ele me acompanhou e disse, vamos ver essa prótese e tal. A gente arrumou uma prótese. Esperou um tempo pra chegar. Quando ela chegou, resumindo em tudo, desde o acidente até eu colocar a prótese o primeiro dia pra fazer o primeiro passo, foi 1 mês e 29 dias, assim. Eu nem ia bater 2 meses. Cara. Assim, a previsão era de 3 a 5 meses pra eu conseguir colocar a prótese, tá ligado? E aí adiantou pra menos de 2 meses. Eu coloquei a prótese, e aí a partir daquele momento que eu coloquei a prótese, eu meio que me senti diferente, assim, tá ligado? Eu falei, é como se eu tivesse agora um superpoder que eu tivesse que me adaptar a ele. E aí quando eu fui andar com a prótese, com a muleta ajudando, a muleta já tava me atrapalhando, aí eu soltei uma muleta. No outro dia, eu fui lá pra fisioterapia, fazer a fisioterapeuta, eu já fui sem muleta, já fui solto. Andava péssimo, mas eu tava me esforçando. Ia pra rua andar, caía, levantava, ia pro shopping, ficava morrendo de dor, chegava em casa, botava gelo. E aí foi o processo, tá ligado? E tipo, eu nunca deixei me abater por isso. Eu conheci pessoas muito tempo depois que estavam há quase anos de prótese já, e tipo, não com muleta, eu sentia muita dor, porque tipo, eram sedentários, não queriam se forçar, tá ligado? Enquanto eu todo dia, meu passatempo era, na minha casa tinha um corredor, e eu ia e voltava, botava um espelho, ficava dando na frente do espelho, toda vez que eu andasse meio que mancando assim, eu tentava corrigir até eu andar que nem um ser humano normal. Eu vou voltar a andar que nem um ser humano normal. E aí, tipo, foi fluindo. Assim que eu comecei a estabilizar, segundo período eu voltei pra faculdade. Porque, tipo, na época que eu tive alta, eu tirei os pontos e tal, nesse meio termo também, eu voltei pra faculdade pra fazer as provas que eu tinha perdido, que foi a terceira avaliação. Foi justamente na época que meus amigos estavam fazendo a prova final. Agora já foi muito rápido. Tu chegou só a perder a prova e alguns conteúdos só. Eu só perdia basicamente a prova, porque, tipo, a última semana ali, eu sofri acidente, só tinha mais uma de aula, que é aquela semana que quase ninguém vai pra poder começar as provas. E aí, tipo, eu perdi a prova, e aí eu já voltei, tipo, porque eu passei 17 dias internado. Então, tipo, eu voltei já pra faculdade com 20 dias pra fazer a prova, tá ligado? E aí eu já fui fazer a prova, tipo, sem estudar, sem nada, mandaram pra mim os slides, eu fui tentar ler, não conseguia, porque o membro fantasma, eu acho que é mentira, que é enrolação, mas o membro fantasma... perguntar, mas foi. O membro fantasma, tipo, o cérebro manda informação como se ainda tivesse perna. E realmente isso é verdade, tá ligado? E realmente incomoda muito. De início incomoda absurdamente muito, tipo, e você fica frustrado, porque não é uma dor que você vai tomar um remédio e vai passar, não é uma dor que você vai pelo menos massagear ali pra ver se passa, não é. E não tem nada, tá ligado? Então você só sente. Então, tipo, incomodava pra dormir, era difícil pra estudar, pra fazer qualquer coisa. Pra sonhar? Não, disseram a mim que eu ia ter sonho, pesadelo, mas assim, acho que porque como eu sempre fui muito bem resolvido com isso, falo até hoje, né, que quando a pessoa me pergunta sobre o acidente, falo até hoje que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Caramba, tu perdeu a perna com 18 anos, eu disse, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o cara que eu sou hoje é 100 vezes melhor do que o cara que eu era, tá ligado? E tudo isso só aconteceu por causa da minha perna. Eu queria fazer educação física porque eu gostava. Eu fui goleiro do esporte já de quadra, sub-15. Fui goleiro do time da escola, sempre gostei de futebol. Depois eu larguei o futebol e comecei a treinar. E aí eu gostava de shape, eu acompanhava alguns atletas. Deus me livre de ser fisiculturista, Deus me livre, mano. Parar de comer minha pizza, minhas coisas, jamais. Mas aí depois que eu sofri meu acidente, eu disse, eu vou fazer tudo o que eu disse que eu não tinha capacidade de fazer. E aí eu peguei e meti o louco. Fui fazer as provas, encontrei a galera lá, fiz todas as provas, passei em todas as provas. Botei a prótese nas férias. E no primeiro dia de aula do segundo período eu já voltei pra aula. Eu voltei soltinho, cheguei atrasado ainda. E quando eu cheguei na sala, foi um choque. Tipo, todo mundo tava fazendo uma dinâmica da aula de lutas. Todo mundo parou a aula simplesmente, deram as costas pra professora e viraram pra mim. E, tipo, de 60 pessoas na sala, 30 choraram. Professora sem entender nada. Era professora nova. E aí todo aquele climão e tal. E aí a professora fez, o que é que tá acontecendo aqui? E aí o homem disse, mano, esse menino aí quase morreu. Tem uns 2 meses aí. Já 3 meses. Esse bicho aí em maio... É inacreditável. Esse bicho em maio sofreu um acidente, perdeu a perna. A gente achava que ele ia morrer. E ele tá aqui no segundo período. Enquanto tem gente que reprovou. Gente que perdeu cadeira. Tem gente que foi pra final e ele nem pra final foi. Ele chegou, fez as provas, passou. E no primeiro dia de aula, mano, ele tá aqui. Inacreditável. Tá ligado? Ele tá aqui. Então, tipo, aquilo ali, naquele momento, quando a galera me viu, todo mundo que me viu já começou a chorar, porque, tipo, realmente foi inacreditável. Até assim, pra mim. Eu brinco dizendo que foi uma gripe. Tem gente que pega uma gripe e fica pior do que eu. Tá ligado?
E aí eu fui passando esse processo, e aí a professora falou comigo, e aí eu fui, toda aula eu ia, eu sempre fui um cara, um aluno dedicado, assim, eu nunca fui eu sempre estudo, tudo que era pra eu estudar, eu estudava por fora, eu estudava pra minha área, ligado? Essa área de musculação, de treino, de dieta, tudo, eu sempre gostei, eu sempre estudei por fora. O que eu tinha de faculdade, eu ia, prestava atenção na aula e tirava nota boa. Mas, tipo, estudar em casa, vou revisar o que o professor falou. Nunca fiz isso, mano, nunca. Eu sempre prestei atenção, absorvi o conteúdo, chegava, passava. E aí eu estudava por fora, e aí apareceu uma oportunidade pra mim de fazer uma pós-graduação no meio da graduação. Só que aí eu não ia pegar o certificado de pós-graduado, o MEC ia reconhecer como carga horária, e após a formação, eu daria entrada no certificado, apresentaria o CREF o certificado, e aí a instituição emitia o certificado de pós-graduado. E aí eu fiz e, tipo, foi pra mim o melhor curso que eu já fiz na minha vida, porque foi a nata da nata. Foi Paulo Musi, Jonato Prestes, Belmiro Salles, Ramires Tibana, quem mais, meu Deus? Sérgio Carru. Os fracos. Só os fracos, mano. Então, tipo, era um sábado no mês. E todo sábado que era essa pós-graduação, eu chegava a tomar 10, 12 copos de café durante o dia inteiro, porque eu tava aqui, ó. E, tipo, sempre lá e, tipo, eu aprendi muito. Toda a minha base hoje de treinador, de atleta, de tudo, eu tirei dessa pós-graduação. Então, tipo, tive aula com Cássio Júnior, que é o pai de Paulo Musi. Eu tive, assim, o pai que ele fala que foi o que botou mentor, né? Mas, tipo, tive aula com os melhores, tá ligado? Então, fui seguindo. Ali eu entendi o que é que eu queria pra minha vida. Virei atleta. Eu comecei meu off-season, meu primeiro booking pra começar uma preparação pra competição em março do outro ano, 2018. E eu fazia um ano de acidente em maio ainda. Então, tipo, foi bem antes de fazer um ano de acidente. Eu competi em julho, primeira competição, subi natural, magrinho, categoria especial. Mas subi e disse, gostei, vai ser isso aqui agora. E aí eu já fui ganhando alunos, mesmo sendo estagiário na época. Já fui chegando uns alunos de consultoria pra mim, querendo que eu treinasse os caras e tal, e eu, bora. E aí eu fui fazendo, fui vivendo, fui estagiando, virei estagiário da RAI, entre amigos na época. Aí veio a pandemia. Pós-pandemia eu fui transferido pra RAI Domingos Ferreira. 2019. 2020. Aí quando voltaram as academias, eu fui transferido. Eu fui, tipo, o primeiro estagiário a ser chamado das RAIs. Fui chamado, que eu tinha um destaque muito bom na Entre Amigos. Eu fui chamado pra RAI Domingos Ferreira, que hoje é Selfit, né? Mas eu fui chamado pra RAI Domingos Ferreira, fiquei estagiando lá por um bom tempo. E aí me formei, fiquei só como personal, voltei a ser professor de sala na RAI de Setúbal, que era perto da minha casa, da minha antiga casa. E aí eu comecei a trabalhar lá e a galera da Domingos Ferreira, volta pra cá, o professor vai sair. Eu disse, beleza, aí eu fui transferido pra RAI Domingos Ferreira, eu abri a academia às 5 horas da manhã. Depois virou Selfit. Depois que virou Selfit, aí eu já não aguentei mais e pedi demissão, porque o Trembolona gritava no meu ouvido e os alunos não ajudavam. Tá ligado? E eu em preparação pra competir, já tinha competido várias vezes, já tinha uma bagagem muito boa, então, tipo, eu acordava 3h30 da manhã, tinha que estar na academia 15:45, largava 9, dava aula, almoçava, depois treinava, e depois dava aula de noite até tarde da noite, então, tipo, isso foi me sobrecarregando, cheguei a passar 8 meses sendo professor de sala, e aí depois eu disse, dá pra mim não. Aí desisti, larguei a sala de musculação, fiquei só como personal, e aí foi fluindo minha vida. E com o passar do tempo, de todos esses anos, de tudo isso que aconteceu, eu nunca parei pra reclamar, eu nunca me senti mal. Todo mundo, até profissionais que eu tive contato, chegaram assim e disseram que eu pulei muito rápido as fases do luto, que isso poderia ser perigoso, que poderia voltar com tudo futuramente. E até agora nada, tipo, minha vida até hoje só melhora, são 8 anos que minha vida só melhora. Hoje eu tenho minha empresa só pra trazer. O povo perguntou a mim, tinha aquela foto da gente, aí vai trazer ele atleta, Ele é atleta, eu disse, não, ele é atleta e é personal trainer, porra. Tira, porra. Porra. É formado faz tempo, é personal trainer e é atleta, porra. Meu irmão, e a história desse bicho, essa, né? No podcast sai. E tipo, eu sempre gostei de ser treinador, sabe, de treinar as pessoas e tal. E aí, depois que eu comecei realmente, botei meu primeiro atleta que eu coloquei no palco, eu era estagiário ainda. Quem era? Foi Maurício. Hoje, provavelmente ele vai ver nos cortes no Instagram, né, que ele ainda de vez em quando, mas ele era o aluno da RAI Entre Amigos. Novinho, Enzo da vida. Queria subir na Mente Physique, tinha uma capacidade ótima, potencial enorme.
Eu disse, mano, vamos fazer um trampo aqui. Ele, bora. Eu montei o protocolo dele, ele foi, na hora que ele ia competir, teve que se mudar pra Teresina. E aí ele competiu lá em Teresina. E aí botou um shape absurdo. E eu disse, mano, eu tenho capacidade pra isso, tá ligado? E aí foi quando depois dele eu não botei mais ninguém no palco, me formei. Aí depois que eu me formei, mais pra frente eu fui colocando outras pessoas no palco. Já teve um tempo que eu mudei de treinador e fiquei me preparando. Antes de começar com o Val, eu mesmo me preparei sozinho, tá ligado? E aí eu me preparei 2 atletas junto comigo, e aí a gente competiu, todo mundo chegou bem, foi massa. Eu disse, mano, eu levo jeito pra isso mesmo. E aí eu comecei a estourar mesmo, botei no Instagram a minha cara pra jogo, disse, eu sou treinador de atleta e é isso. Quero, bora. Aí vim, aí eu preparei, botei um campeão, o outro campeão também, aí ficou nessa. E aí eu vi que eu levava jeito. E hoje é meu trabalho principal, né? Hoje eu trabalho, meu trabalho é sendo treinador, não só de atletas, mas tipo, treinador no geral mesmo, de pessoas que querem mudar de vida, de querer colocar um shape, pessoas que querem emagrecer ou que querem ganhar peso. Iniciante. Entendeu? Iniciantes, tudo. Meu trabalho online é bem voltado para esse público. Ainda dou algumas aulas presenciais, dou aula para pessoas com capacidade, com problemas de coluna, pós-cirúrgico, dou aula para idoso, eu dou aula para gente que quer emagrecer também. Meus trabalhos presenciais Naquele dia são lá bem na específicos. Smart Fit, tava dando aula também, eu tava só treinando. Naquele dia eu tinha acabado de terminar uma aula. Eu dou aula para um casal de manhã, que é um idoso, e a mulher dele não é idosa ainda, mas tipo, eles vão em casal, eu dou aula para eles cedo, e aí depois eu já fui treinar, aproveitei para fazer meu treino. E aí foi quando eu te encontrei lá. Mas tipo, não dou muita aula hoje de personal, eu dou aula mais pra esse público, sabe? Que precisa mesmo de uma atenção maior, minha perto, tá ligado? De um idoso, ou uma aluna minha que fez várias cirurgias na coluna, tem várias hérnias, protusões e tudo. E tipo, poucos são as pessoas que eu dou aula realmente que querem shape. Tá ligado? A maioria que eu dou aula presencial é mais pra essa galera que tá procurando a qualidade de vida. Trabalho com shape, trabalho com evolução muscular, com tudo, com percentual de gordura, com palco. É o meu trabalho online. Claro que eu de vez em quando dou algumas aulas pra essas pessoas, alguns atletas, algumas Tu pessoas. dá aula também pra Nadla, né? Dou aula pra Nadla, que é minha fisioterapeuta. Nadla. Ela passou por aqui também. Passou, tô sabendo. Fala pelos cotovelos. Ali fala. E ela quer que eu responda enquanto eu sinto a dor, porque ela fica me massacrando e pergunta as coisas pra mim. Eu disse, não vou responder não, meu irmão. Eu só vou responder quando acabar isso aqui. Que ou eu falo ou eu grito. E ela vou até cobrar ela. Ela disse que ia começar um curso voltado para educador físico e agora não rolou. E ela disse que ia me dar de graça. Pronto. De graça. Eu tenho que cobrar mesmo, porque ela Cobrar. pra falar, ela sabe. Eu vou Agora cobrar e quero pegar ver. até o corte e fazer aqui a prova, tá aqui. Pronto, olha aí, já marca ela. Eu quero ver se ela vai botar como colaboradora. E a tua empresa? Como é que tá a tua empresa? Então, mano, a minha empresa, eu vou contar até a história da minha empresa, porque minha empresa foi uma vibe muito massa. Porque, tipo assim, eu sempre fui um cara assim, brincalhão e tal, nos stories. E aí acabou que, pela minha própria fala mesmo, eu sempre desenvolvi alguns bordões, ou peguei Era alguns isso que eu ia bordões. perguntar. Entendeu? Tipo, esse do nada ainda mesmo é um bordão conhecido, todo mundo usa, mas assim, usar com frequência e do jeito que eu uso, ninguém usa. E aí foi quando, na época que eu comecei a ser treinador, inclusive, eu montava o protocolo da galera, e aí eu sempre postava nos stories, tal, o jeito que eu falava, brincando, e aí um dia eu tava me preparando já, e aí eu fui fazer uma refeição livre. E aí eu sempre acho legal misturar termos técnicos, que eu gosto muito de termos técnicos, de estudar esses termos de artigos e tudo, com esse meu lado brincalhão. Então, tipo, eu gosto de juntar os dois porque fica mais fácil de ser entendido do que eu chegar aqui na aula de fisiologia pra dizer, pô, esse bicho sabe muito, mas e aí, tu entendeu o quê? E o cara que é leigo vai ficar. Não entendeu perdido. nada, mano. Então, tipo, eu prefiro brincar, fazer uma analogia, brincar, relacionar com qualquer besteira que a pessoa vai entender. Entendeu? Então, tipo, eu cheguei assim e botei uma foto de um hambúrguer e postei no story só pra trazer o glicogênio pra dentro da célula. E aí, tipo, a galera fez... Pô, tipo, o glicogênio pra dentro da célula o cara traz com arroz, traz com macarrão, não precisa ser um hambúrguer. Só que eu postei um hambúrguer e aí a galera absorveu aquela ideia de, tipo, vou comer um hambúrguer, mas é só pra trazer, tá ligado? Aí eu vou comer um chocolatinho, eu comecei a postar, vou comer um chocolatinho aqui e tal. Agora eu entendi, pô. Só pra trazer. Se quem reparar nos meus stories vê que eu sempre gosto de comer umas coisinhas quando eu tô em off, eu sempre como besteira. E aí, às vezes, a galera perguntava, tu não é atleta, tá comendo pizza? Eu dizia só pra trazer. E aí a galera começou a entender que, tipo, eu dizer um só pra trazer, casava com tudo, combinava com tudo, serve pra tudo. Tá ligado? Se tu hoje vai sair de casa e aí tu olha assim e faz, não vou botar um óculos escuro. Aí a galera vai dizer, botar esse óculos por quê? Tu, um óculosinho, pô, só pra trazer. Pra trazer. Pra trazer o quê? Só que, tipo, não precisa explicar, a frase é autoexplicativa. Explicativo. Entendeu? E aí eu fiz, na época meus alunos me cobravam muito camisa pro time, tá ligado? Pros alunos e tal. Só que, mano, todo personal tem uma camisa lá. Personal fulano de tal, @ fulano de tal.
da empresa tal, Veio pro a meu camisa veio pro meu time, camisa dry fit, acochada, tá ligado? Baby look, pronto. De 20 pessoas que compram, 18 fica feio com a camisa. Aí eu disse, mano, eu não quero uma camisa assim. Na época eu tinha acabado de começar a minha parceria com a Laúça, que hoje é minha parceira principal. Entendeu? Ele hoje, Yuri, né, o dono da Laúça, é meu sócio da Só Pra Trazer. E eu basicamente sou o sócio dele, o marqueteiro, o assessor de assuntos aleatórios, tudo que não presta sou eu. E aí, tipo, a gente fez uma parceria muito massa. E aí ele disse a mim, ó, mano, ele tem esses tecidos, inclusive essa camisa aqui é da Laúça. Esses tecidos da camisa oversize, de hoje em dia, uma camisa oversize é muito difícil você achar uma de qualidade. Você compra pela net. Na foto ela tá boa, quando chega não é um oversize, às vezes é um tecido ruim, às vezes esgalça, às vezes você lava 2 vezes. É um tamanho comum. Às vezes você lava 2 vezes, a camisa não presta mais, tá ligado? E eu reparei com a minha parceria, não é puxando o saco da Laúça, mas realmente a Laúça foi a camisas, tecidos oversize que eu uso por anos, eu lavo por anos, em máquina na Tem mão. qualidade, né? Uso pra treinar, uso pra sair. E a camisa não perde a qualidade. E aí eu falei, eu quero uma camisa assim pra minha equipe. Eu quero uma camisa oversize. Eu quero que a galera use a camisa com o meu nome. Não é só pra dizer que, é meu personal. Eu quero que a galera use pra dizer, esse é o meu treinador, mas aí a camisa do bicho, até a camisa ele é rochedo. Aí eu falei, vou fazer uma camisa oversize. E eu sempre gostei de desenhar. Um dos meus sonhos quando eu era criança era ser ilustrador, inclusive. E aí eu falei, vou fazer um desenho, porque assim, eu quero uma camisa que eu fiz. E aí eu desenhei o urso, porque eu pedi ajuda da Laúça. E aí ele disse, vamos fazer uma arte massa, pô, faz como se fosse um urso. Aí eu disse, beleza. Aí eu fiz um urso usando prótese e coloquei um bordão que na época eu usava muito, que eu tava em preparação, e eu dizia, a galera dizia, e como é que tá a dieta? Eu, mano, é nenhum, é guerra todo dia. Eu usava guerra todo dia. Aí eu botei o urso com prótese e coloquei, tinha Iron Guerra todo dia, na frente Iron John. E aí a camisa, quando eu botei pra jogo, pra vender, tipo, eu ofereci pra todos os meus alunos e, tipo, a maioria da galera que não era meu aluno quis comprar a camisa, porque a camisa tava massa. E aí começaram a usar a camisa com meu nome, meu arroba, e usar pra sair, não usar pra treinar, usar pra sair, usar pra ir pra uma festa. Eu já vi gente querendo usar camisa pra ir pra casamento. Eu dizia, mano, segura a onda aí, pô. Calma, arrumado. E aí, tipo, as coisas foram fluindo. Só que a gente sabe que é investimento, né, mano? Então, tipo, foi tudo sozinho, não tinha empresa. Eu fiz pra fazer a vibe. E, obviamente, não era o que eu queria viver. Então, o dinheiro que entrou das minhas vendas, eu gastei. Foi bom. Exatamente, eu gastei, eu vivi, tá ligado? Então, tipo, chegaram pra mim e disseram, vai fazer mais camisa? Eu disse, vou. Mas e o dinheiro? Nada ainda. Aí eu olhei pra minha conta, não tinha. Aí eu falei, não dá pra fazer isso. E aí foi passando o tempo, e aí eu fui juntando uma grana, tá? Um amigo meu me ajudou. E aí eu disse, vou conseguir a grana, vou lançar uma camisa. E aí eu pensei, o que é que eu vou botar? Que eu não vou botar Iron John de novo, porque eu queria botar outro nome pra que as pessoas comprassem mais, porque, tipo, querendo ou não, vai ter o nome Iron John aqui no meio, tá ligado? A mulher de outro cara não vai querer comprar e usar o nome de outro cara. Tem cara que tem essa frescura. Tá ligado? Né? Tem cara que chega pra mim e fala, a camisa tá linda, mas eu não vou sair com a camisa usando teu nome, pô. Teu nome é Iron John, sou o quê? Teu fã? É de cara brincando, mas, tipo, faz sentido. Se eu fosse estouradão aí pra o mundo todo me conhecesse, massa. Mas aí, por enquanto, eu falei, não, né? Eu tô crescendo ainda. Eu falei, eu queria outro nome, mano. E aí, tipo, o meu Instagram já tava me ensinando isso, porque, tipo, as pessoas começaram a usar o meu bordão só pra trazer em tudo. Vi amigos meus fazendo história na rua, vi fazer um cardiozinho hoje só pra trazer. Via pessoas... Eu vi a volta também direto, pô. Então, cheguei a ver mulheres que eu nem conhecia, só porque me seguia fazendo propaganda de maquiagem e dizia assim, ó, você vem aqui e passa um batonzinho só pra trazer. Eu disse, oxi, como é, mano? Roubaram. Aí depois chegava assim pra mim, só pra trazer. Aí eu falei, comi uma pizzazinha. E a galera, tipo, foi postando. Não é, tipo, pra me atingir ou pra me mostrar que tá usando, pra chamar minha atenção. Foram usando genuinamente mesmo, sabe? De, tipo, de encaixar no vocabulário sem nem pensar que fui eu. Só de ter visto eu falar muitas vezes, a galera começou a usar isso. Aí eu falei, pô, eu vou ser uma camisa com o nome só pra trazer aqui. Aí eu falei, beleza, o que é que eu posso identificar com só pra trazer? Na época eu usava só pra trazer pra comida. E minha comida preferida é pizza. E uma das vontades que eu tinha sempre era usar uma camisa que tivesse uma pizza atrás. Aí eu falei, mano, eu vou desenhar uma fatia de pizza bem grande. Aí eu peguei o caderno, desenhei uma fatia de pizza rocheda atrás e tal. Mandei pro meu sócio e fiz, olha, mano, dá uma sacada nessa pizza aí. Pô, ficou irada, quer botar como? Eu disse, eu quero botar ela assim, assim, assado, aqui na frente só pra trazer. Aí ele falou, beleza. Aí a gente pediu as camisas chegaram. Beleza, vamos trabalhar no marketing pra vender essas camisas. Foi vender o marketing da camisa e tal. E aí, como é que a gente vai fazer essa entrega da camisa? E aí veio a brilhante ideia de comprar caixa de pizza, adesivar e entregar na caixa da pizza. E aí a galera fez genial.
E aí, na hora quando ia chegar o lançamento, eu cheguei e fiz, mano, vamos fazer esse lançamento agora, tá ligado? Só que aí, pô, o lançamento vai ser o quê? Pro Instagram de Iron John, por que a gente não cria uma empresa? E qual vai ser o nome da empresa? Só pra trazer. Mas e aí? Vai ser só uma camisa? Aí a galera fez, mano, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer uma empresa. E aí juntou, na época, meu antigo sócio, minha antiga sócia também, que é minha amiga Luz. E a gente fez, vamos trabalhar, tu cuida disso, eu cuido do parte financeiro, tu cuida do marketing. Beleza, a gente foi se organizando e a gente surgiu, abriu uma empresa só pra trazer. E aí a gente fez, mano, a gente não tem dinheiro pra tá pegando roupa, fazendo estoque, reposição o tempo todo. A gente pega uma quantidade X de peças, Tá vendendo. vende com um item de colecionador. E as próximas peças já é outra vibe, outro bordão, outra estampa. E a gente vai fazendo itens de colecionadores para as pessoas que são próximas e admiram o meu trabalho. E aí a gente lançou a primeira da pizza, voou. Eu pedi 60 peças, voou em 2 dias. No primeiro dia voou 55. 5 voaram no outro dia. Tá ligado? E a gente fez, mano, que sucesso foi esse? Aí já tinha dinheiro. Vamos pensar em outra. E aí começa a graça da vida. Tipo, todas as minhas estampas até hoje da minha camisa, nenhuma delas foi tipo, vou planejar. Não, foram dia a dia. A segunda estampa, eu fui pra uma loja de suplemento e tinha todos os suplementos pretos. E tinha uma garrafa. Só uma garrafa no meio de todos os suplementos pretos, que era um roxo. Um roxo chamativo. E aí eu olhei pra garrafa, vi em volta tudo preto e só garrafa roxa. Eu olhei e fiz, a próxima camisa vai ser roxa. Aí ele fez, por quê? Eu disse, dá uma sacada naquela garrafa ali no meio do suplemento preto. Um amigo meu olhou e fez, deu um detalhamento. Aí eu falei, o nome da camisa vai ser detalhamento. E atrás eu vou fazer outra estampa. E aí eu pensei em outras comidas. E aí eu trouxe o cereal, tá ligado? E aí foi passando o tempo e tal. E aí o que aconteceu? O meu nome cresceu. E aí aquele pensamento antigo que eu tinha de, a galera não vai usar uma camisa com o meu nome. Então se não vai o quê? Tá todo mundo procurando? Aí eu lancei aí o Shape Nada Ainda. Quando eu lancei o Shape Nada Ainda, foi justo nada mais nada menos do que a minha cara na camisa, tá ligado? Tanto a minha cara na camisa, quanto eu comendo uma pizza na camisa, tá ligado? E foi essa camisa aqui, ó. Não sei se vai dar pra mostrar direito aí. Dá. Então aqui, ó. E aí eu fiz uma camisa, literalmente com a minha cara, comendo pizza. E eu falei, e o Shape Nada Ainda, que já era um novo bordão que eu tava usando. E aí, tipo, as coisas foram fluindo, a galera comprou e hoje em dia tá. Mas não pensa em refazer a da pizza, não? Então, refiz. Hoje a da pizza é a pioneira, é a piloto, é a principal, tá ligado? Da Só Pra Trazer hoje, a marca da Só Pra Trazer é a pizza, a logo oficial é a pizza. Então a camisa da pizza, ela tá sempre. Ela tá sempre em reposição. Tá ligado? A gente sempre traz a camisa da pizza, traz, vende. É a única que, mesmo sendo item de colecionador, a gente tá retrazendo, porque aí a galera quer. Mas essas outras e tal é limitado. A gente lança futuramente, dependendo de como a gente quiser trazer de novo, traz. Mas assim, não é o foco, tá ligado? A gente tem muita estampa vindo por aí. E muita imaginação pra muita poder... imaginação e só flui assim, essas coisas loucas mesmo. Agora me diz uma coisa, John. Tentou alguma dificuldade de acessibilidade? Agora, digo assim, essa acessibilidade que eu falo é tipo assim, um exemplo. O cara que vai fazer um supino, eu falo direto, o cara que tá com as duas pernas apoiadas ali, ele tem uma posição para pegar. Sim. E o cara que não tem uma perna, negão, a estabilidade é outra. Exato. Entendeu? Eu digo assim, mano, eu sempre fui... Ou tu foi se adaptando mesmo? Então, eu tive que reconhecer o meu corpo, tá ligado? Porque assim, como você falou, né? A gente, como tem duas pernas, a gente age de um jeito. Isso vale pra tudo. Tanto pra treinar, quanto até pra se abaixar. Então, tipo, eu não digo que a culpa, assim, eu vejo muita academia sem acessibilidade pra quem é cadeirante. Realmente tem, a maioria das academias não dá pra rolar um cadeirante não, tá ligado? Mas, tipo, em relação à academia, nenhuma academia até hoje teve culpa em relação à acessibilidade. Realmente, eu nunca passei por problemas de acessibilidade em academia. Mas, assim, até porque a primeira academia que eu treinava na época que eu sofri acidente era na Tecnoforma. Algumas pessoas que vão se ligar. Tecnoforma de Jabotão. E a ladeira era a ladeira de Santa Amaro. E a ladeira é em pé, irmão. Se você realmente botar a cabeça pra trás, você cai de volta embolando. Então, em pé que a ladeira é. Então, tipo, eu aprendi a subir aquela ladeira ali de prótese com 1 mês de prótese. Então, tipo, ou eu aprendia ou eu não treinava. Eu mudava de academia, mas eu gostava de ir lá, não tinha pra que sair. Então, tipo, já testou minha fé logo no começo. Dali, eu passei por essa ladeira, acabou. Tá ligado? O resto da minha vida eu desenrolei. Mas eu digo assim, em relação a treino,
realmente eu enfrentei alguns problemas em relação à ativação muscular, porque, tipo, eu passei, até hoje eu corrigi algumas assimetrias que eu conquistei por causa disso. Por exemplo, em braço. Meu braço esquerdo ele não é tão forte quanto o direito. Não digo nem em força, eu digo em volume muscular. Mesmo, separação, divisão, detalhe. Porque assim, por eu ter a perna esquerda apoiada, o lado esquerdo para realizar ficava mais confortável. E o lado direito ficava meio que instável. Então eu meio que intuitivamente compensava a ativação pro lado direito. O próprio cérebro, ele... Pra eu conseguir fazer. Então, tipo, muita gente já me vendo treinar, porque assim, por mais que eu seja treinador e tal, mas quem tá de fora tá vendo o movimento. E não quer dizer que só porque eu sou treinador, não quer dizer que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Às vezes eu não tô vendo, você não tá vendo. Exato. E aí, muita gente que tava de fora, às vezes não era nem da área, mas dizia, mano, tá puxando o tríceps corda, tu tá puxando meio que assim, ó, troncho. E aí eu me ajeitava, só que, tipo, 7 dias na semana, 5 eu treinava sozinho, 6. Tá ligado? Então, tipo, eu passei muito tempo fazendo isso. E aí acabou desenvolvendo algumas assimetrias. O lado direito o lado esquerdo acabou ficando menorzinho, o lado direito já ficou maior. E eu batalho até hoje pra corrigir, já tá quase corrigido, mas assim, eu batalho até hoje, entendeu? Pra corrigir essas assimetrias. Porque vacilou, começa a desandar tudo. Exato. Vacilou, eu ativo o lado que não era pra ativar. Com o passar do tempo, depois que eu fui tendo um acompanhamento de alguns fisioterapeutas, inclusive antes de Nádila hoje até bate muito nessa tecla, mas assim, alguns antes também já falavam, porque, tipo, acaba que eu acabo tendo algumas compensações do lado que eu não tenho perna e que podem gerar lesões, entendeu? Inclusive a lesão lombar que eu tive foi justamente do lado que eu não tenho perna, tipo, não tinha apoio de pé nenhum, eu tava agachando com 100 quilos no rack. Mas teve uma lesão no acidente? Eu tive uma lesão lombar treinando. Eu tava me preparando pra competição em março, dia 16 de março, que era o Legends, Nordeste Legends. Antes dessa última que eu competi, o princípio era dia 16 de março e dia 12 de abril. E aí eu tava me preparando e na época eu tava passando por muitos problemas, assim, de tipo, pessoais mesmo, sabe? E aí, tipo, meio que minha cabeça não tava muito 100% em relação a foco, assim, em relação a eu parar de pensar. Tipo, vou treinar, eu treino bem, nunca treinei mole, tá ligado? Nunca fiz. É mais fácil eu errar em dieta do que errar em treino. Treino realmente pra mim sempre foi terapia. E aí, às vezes eu chegava pra treinar, me matava treinando, mas às vezes entre uma série e outra minha cabeça tava longe, pensando nos problemas. E aí, tipo, eu fazendo um agachamento no rack com 100 quilos, não era nem minha carga pesada. Minha carga máxima de rack já chegou a ser 150. 150 quilos, numa perna só, foi. O bicho é doido mesmo. Aí eu agachando com 100 quilos, tava na terceira série, progredindo carga. O lado direito, eu agacho sem prótese, tá? Eu tiro a prótese porque machuca. Eu treino perna totalmente só com a perna mesmo. Tudo unilateral mesmo, de verdade. Não uso a prótese pra estabilizar nem nada. 150 quilos no rack. Pô. E aí eu tava agachando com 100 ainda. E eu, do lado direito, o lado que eu não tenho perna, eu meio que joguei uma compensação e aí dei uma fisgada forte. Não foi coluna, tá? Foi lombar, músculo, quadrado lombar. E aí travou ali, travou. Acabou. Se eu, tipo, ainda terminei o treino com dor. Mas eu não fiz mais hack, fui pro leg, fiz o leg incomodando um pouco, fui pra casa. Depois já precisei de ajuda pra sentar, ajuda pra andar, tipo, me tirou... Trava mesmo. Travou. E eu passei aí acho que uns 7 dias sem treinar, tomando medicamento, precisando de ajuda pra levantar da cama, foi horrível. Então, tipo, ainda assim, o mais óbvio seria eu lesionar o lado que eu tenho perna, porque teoricamente é o lado que eu compenso, que eu jogo todo o meu peso. Pega mais. Tá ligado? Mas foi justamente o outro lado, justamente o lado que eu não tenho apoio nenhum no chão, sem prótese, sem nada, foi onde deu o problema. Agora explica pra mim, que eu tenho essa curiosidade. Mano, o meu treino de perna... O passo dele, tu começa como? Pronto, velho, meu treino de perna é o mesmo há anos, há 8 anos, tá ligado? De acidente. Porque, vê só, hoje eu passo isso pros meus alunos, isso me... É o que eu digo, eu perder uma perna me ensinou muito em relação à minha área, porque, tipo, você vê muita gente aí passando conteúdo de musculação e que diz que o cara tem que fazer terra, agachamento, supino, pra poder ganhar força, pra ganhar peito. Se não fizer isso, não vai fluir. Se não fizer uma remada curvada, uma remada cavalinho, não vai ter costa boa. Isso é interessante. Isso. E a galera acha que, tipo, o treinamento em si, ele tem que ter tem que ter o X exercício pra poder o cara evoluir. Ah, mano, tu pega quanto no supino? O cara, mano, eu só faço nas máquinas. E vai ter o peito ruim. Quem disse, mano? Musculatura cresce, tá ligado? Com ativação, tá ligado? Recrutamento de unidade motora, contração muscular, ativação, comida para recuperar, processo longo, hormonal, descanso, estímulo, periodização, divisão de treino, tudo isso influencia, né? Entendeu? Mas o principal deles aí é a ativação muscular, ativação neural.
Então, tipo, você pode treinar todos os dias, 2 horas de treino, 50 exercícios por dia. Se em nenhum deles você contrair a sua musculatura como deve ser, se em nenhum deles você mandar informação cerebral, concentrar no que você tá fazendo, não vai adiantar. Você só vai empurrar e puxar um peso. Tá ligado? Então, tipo assim, eu perdi uma perna. Então, se eu tinha uma lista de 50 exercícios pra fazer, caiu pra 25. Não porque eu não consigo, mas porque vai ser mais trabalhoso. Então, tipo, tu concorda comigo? Hoje eu consigo fazer uma remada curvada com barra. Mas tu concorda comigo que pra eu fazer uma remada curvada com barra, eu tenho que me preocupar em posicionar a prótese junto da perna do jeito certo. Eu tenho que me preocupar com a minha lombar. Eu tenho que me preocupar com o coto que tá contraindo. Eu tenho que me preocupar com o encaixe da prótese que pode me machucar. Eu tenho que me preocupar se eu não vou danificar a prótese por causa do peso. Eu tenho que me preocupar com o meu abdômen que tem que estar 100% contraído. É muita coisa pra eu fazer. E aí, o que é que a minha força das minhas costas, do meu braço, me proporcionaria fazer uma remada com 200 quilos? Eu tô fazendo com 60. Por quê? Os outros 140 quilos que eu poderia acrescentar, eu não vou conseguir. Porque eu tô tão preocupado em contrair e estabilizar outras musculaturas que aquilo ali vai me atrapalhar mais do que me ajudar. Então, pra mim, seria burrice se eu escolhesse exercícios que vão ser ruins pra eu fazer e vão prejudicar o principal motivo de todos, que é a ativação muscular. Contração. Então, tipo, se eu tenho pouco, eu jogo com pouco. Eu prefiro fazer 100% com pouco do que fazer 20% com muito. E aí, tipo, todos os meus treinos hoje, pra você ver, eu fazendo alguma coisa fora de máquina, é difícil. E hoje eu tô no melhor shape da minha vida. Cheguei no campeonato com o melhor shape da minha vida. Eu evoluí minhas costas, sempre foi um ponto fraco meu. E esse campeonato, elas chegaram de um jeito que até hoje eu tô morrendo de orgulho pelo que eu construí. Sem precisar fazer nada livre. Mas por algum motivo? Genético e a questão da ativação. Porque, tipo, a gente sabe que a genética influencia, mas, assim, a questão de ativação muscular, você aprende a ter consciência corporal. Isso leva tempo. Então, você primeiro precisa ser instruído, primeiro precisa de alguém ensinar você a ter uma ativação muscular. Treinar a costa é um ar. Exatamente. E, tipo, você tem que saber, você tem que ter de anatomia, você tem que ter de biomecânica, você tem que ter de cinesiologia, para poder você fazer uma execução perfeita. E aí, tipo, o que vai prezar é a execução. A carga, ela vem, mas a partir do momento que a execução é prejudicada por causa do excesso de carga, você perde 70% do exercício ali. E não tem pra quê. Tá ligado? Eu fazer uma puxada que eu só vou usar meu braço. E é muito pontual essa questão. Porque, como tu mesmo colocou, na educação física, tudo é muito relativo. Existe, né? Existe artigos científicos que comprovam determinadas coisas, mas existe também o princípio da individualidade. Exatamente. Existem coisas pontuais para cada pessoa e a gente não pode determinar, não, isso aqui não vai funcionar ou isso aqui vai funcionar. Tem uma receita não de bolo existe. pra aquilo ali. Mano, é muito simples. Você precisa conhecer o aluno e fazer. Você tem que literalmente avaliar, anotar e executar. Porque, tipo, se eu fazendo rosca direta, eu não vou ativar meu bíceps tão bem, porque a minha perna tá impossibilitando de eu ter uma estabilidade. E você fazendo rosca direta vai deixar seu bíceps absurdo. Só que aí na rosca, na máquina, sentadinho ali, eu tenho uma força muito maior do que a sua. Meu bíceps vai exigir muito mais dele do que o seu. Às vezes a minha consciência corporal para aquela máquina, por eu não precisar me preocupar com a minha perna, vai ser muito mais aproveitada do que a sua. Você pode chegar e fazer o exercício troncho, tá ligado? Enquanto eu tô fazendo a mesma máquina que você e tô fazendo muito bem, de forma consciente, e eu consigo botar uma carga boa. Quando a gente for pra rosca direta, você vai mandar. Mas aí eu vou ter que me preocupar em estabilizar, em que a prótese não vai dobrar e que meu coto não vai incomodar minha virilha, tá ligado? E aí eu perco esse exercício. Então, tipo, mano, se o que pro meu bíceps crescer eu preciso fazer rosca na máquina, sentado, rosca Scott e, sei lá, deixa eu ver outro exercício aqui sentado. Pronto, rosca no banco 45. Se todos esses exercícios que eu não uso minha perna tá dando resultado no meu bíceps, por que eu vou trocar? Tá ligado? Então, o meu treino de perna é sempre o mesmo. É extensora, leg, agachamento. Tá ligado? Flexora, stiff e abdutora. Isso não tudo em um treino só não, tá? Isso são os exercícios que eu faço por anos. Então, tipo, eu quero melhorar meu glúteo. Meu glúteo sempre foi um ponto forte meu, mas tipo, eu quero melhorar meu glúteo, a abdutora. Ah, mas a abdutora tá leve. Eu boto um elástico. Puxou, aumentou a tensão, aumentou a ativação. E a intensidade tá alta, que a carga vai ficar mais alta. E assim vai se adaptando. Exato. Flexora, eu faço flexora sentada, flexora em pé, e flexora deitada, eu posso variar. Tá ligado? Stiff, eu gosto de erguer cargas de stiff. Cheguei a fazer stiff com 120 kg. Faço no Smith. É que eu vou fazer com a barra livre. Se vai me desequilibrar, eu vou cair. Eu não uso a prótese, eu faço com a perna.
Segurança. Então, se eu tô fazendo no Smith, que é uma barra guiada, não me desequilibra, eu consigo botar uma carga boa, como é que eu vou trocar? Ah, não, mas o stiff só cresce posterior se fizer com a barra livre. Mano, por que disse? Por que eu tenho que fazer stiff com o cara? Ah, mas aí, mano, tu não pode fazer variar. Tem que variar o exercício. Tu tem que fazer stiff com barra, tem que fazer stiff com halter, tem que fazer stiff no Smith, tem que fazer stiff na máquina, pra poder variar o estímulo. E teu músculo sabe. Ele quer ser estimulado, mano. Ele quer ser testado. Tá ligado? Ele precisa de uma pressão ali pra que ele consiga ficar melhor. Então, se eu no stiff passo 6 anos fazendo stiff sem trocar, sem tirar do meu treino, e em 6 anos eu comecei com 10 e 10, tô terminando com 60, eu progredi, irmão. Meu posterior tá aí, grande, tá ligado? Porque eu fiz um exercício. Então, assim, sempre procurei progredir carga no pouco que eu podia fazer. Então, assim, extensora, sempre tentei progredir carga até eu conseguir zerar a extensora. Leg press 45. Comecei com 100 kg, mano. Hoje eu faço com 320, 350. Tá ligado? E é o mesmo treino. A mesma merda, todo treino. 350 na leg 45. Isso, com a perna só, unilateral. E aí, tipo, eu opto por fazer literalmente exercícios unilaterais. Eu me posiciono como eu tivesse é como se fosse unilateral mesmo. Tipo assim, eu não tenho a perna, então assim, a galera vai dizer, ah, mas se tu não tem a perna, já é unilateral. Não, porque o outro quadril também influencia. Exatamente. Então, tipo, eu me posiciono no leg press, eu não me posiciono com a perna e o cotoco pra cima, não. Eu me posiciono numa posição meio que inclinada, voltada para o foco na minha perna esquerda, realmente unilateral. É como se eu tivesse uma perna imaginária e a perna imaginária tá de boa. Muito mais a perna esquerda. Exatamente. E aí, tipo, agachamento. Eu faço o agachamento, tá ligado? Em máquinas, em hack. Aí eu nunca deixo o coto na mesma posição da minha perna. Eu deixo ele numa forma que fique confortável. Como se estivesse fazendo unilateral de fato. Exatamente. E aí, tipo, eu não preciso mexer nos exercícios. O cara fala, eu tenho que mudar o exercício. Mudar por quê? O quadríceps está melhorando. Eu tô conseguindo progredir carga. Eu vou quebrar uma vibe dessa que eu tô tendo, de chegar e, tipo, semana passada eu fiz tensora com 50 quilos. Essa semana eu vou tentar com 60. Consegui. Saiu quanto? 10. Então não tá pesado. Semana que vem eu tento 70. Saiu 6. Pesou, mas ainda foi 6. Na outra semana eu tento 80. Saiu 3. Massa. Então agora eu tenho uma meta. Eu tenho que fazer com 80 quilos e fazer pelo menos 6. Se eu chegar em 6, eu aumento aquela carga. E isso, mano, não é semanalmente que acontece, não. Eu falei em semana aqui pra ficar fácil. Mas isso não acontece do dia pra noite. Isso requer tempo. Então, se você tem uma planilha de treino voltada para o que você precisa, e aí o personal vai e muda a planilha de treino, dá água pro vinho, do nada, tá ligado? Nem ele sabe o que ele tá fazendo, mano. Porque, tipo, o Takapoto é o quê? Phil Heath aqui treinou com uma planilha hoje e amanhã já tá com o shape pronto, vamos fazer outra coisa. Não, mano. É meses pra você melhorar aquilo. Sabe o que é que eu falo aqui direto? É que eu tenho uma menina que eu vou, acho que colocar ela pra subir, vou subir. Então, não sei se tu já viu ela, Amanda. Amanda o quê? Da Cris. Pois não. Ela tá... Não subiu ainda não. Ela tá... Eu tô ainda treinando ela. Mas eu venho dizendo pra ela, eu disse, ó, a gente montou um protocolo. Esse protocolo, ela fazia, porra, mas tem que estar aqui. Primeiro aprenda a treinar. Exato. Entendesse? Vamos aprender esse treino. Vamos levar ele ao máximo. Vamos compactar. Aprendeu, vamos compactar no volume. Dar uma compactada, vamos mexer na carga. É assim que a gente vai fazer. Mas basicamente você só vai fazer isso. Por quê? Eu não quero microlesão. Eu quero que você treine o mais forte possível, onde a gente não venha estar se lesionando tanto. Exato. Pra gente aproveitar o máximo dessa hipertrofia. Exato. Foi aí que ela começou a ter mais qualidade. Então, o que é que fala? Tô agachando e tô procurando nessa posição, mas pra fazer esse posicionamento. Eu tinha uma aluna lá que ela não agachava de jeito nenhum. Quando agachava, negão, ela agachava o quadril. Você tem um encurtamento, tem alguma coisa que eu não tô tentando entender. Sabe o que era, negão? Ela agachava com um pé, um mais pra frente, outro mais pra trás. O quadril dela não ficava encaixado. Sim. Coloquei uma barrinha embaixo assim no chão, assim, bota o bico do tênis nessa barrinha aqui. Agachou. Só porque alinhou o quadril. Exato. É como eu falo, tipo, a hipertrofia é multifatorial. Eu não falo de treino, dieta e hormônio só, não. Eu falo da própria musculatura. Dentro do músculo tem outras áreas que a gente precisa abordar. Porque, tipo assim, eu fiz uma planilha para um aluno tal. Eu fiz uma planilha, calculei um volume ali para ele. E aí eu coloquei supino reto, supino inclinado e fly pra ele fazer.
E aí o peito dele não melhora. E aí ele vai dizer, mano, vamos mudar o treino porque meu peito não melhorou. Eu digo, calma lá. Por que seu peito não melhorou? Vamos ver. Aí eu vou fazer o treino com ele, a execução dele tá ruim. Aí eu corrijo. Aí ele, pô, agora eu tô sentindo o peito ativar. Eu disse, massa, passa um tempo. Melhorou, mas não melhorou tanto. Só que aí, por que não melhorou tanto? Se você parar pra prestar atenção, ele tem o ombro rotacionado pra frente, o outro mais alto do que ele. Ele, tipo, quando vai ativar, ele usa muita força no braço, não sabe ativar mentalmente o peito. Então a gente já entra em várias áreas aí. Já entra a área mental, a gente tem que ensinar ele a pensar no que ele tá fazendo. E já entra uma área que não é minha, que é a fisioterapia. Porque ele precisa, para ele ativar aquele músculo, ele precisa melhorar encurtamento, mobilidade, melhorar várias coisas que, tipo, uma liberação, a quiropraxia vai ajudar nele. Então, tipo, o músculo encurtado ele não vai crescer. Porque ele não vai ter uma ativação de um músculo que tá com as fibras soltas. Tá ligado? Exato. A galera fala que, fui pra fisioterapia, meu peito saiu maior. Por que saiu maior? Porque as fibras soltaram, você agora tem um controle melhor das fibras e você consegue exercer mais esforço naquelas fibras. Ela consegue ser mais responsiva ao treinamento. Porque, tipo, a partir do momento que você deu aquele estímulo nela, ela já tá mais solta, ela tá liberada, então ela consegue contrair e relaxar do tempo certo, da intensidade certa. Isso já vai prevenir lesão, isso já vai melhorar a hipertrofia, entendeu? E então, sem falar que tem gente que tem problema anatômico, né? Exato. Então, tipo, o exercício, ele tem que ser adaptado pra você, tá ligado? A gente sabe que o supino, o cara vai deitar, vai estufar o peito, vai deixar o braço ali 45 graus, mais ou menos, vai fazer execução e tal. Mas e aí, tipo, se o cara tiver um desconforto ali e ele diminuir um pouco a amplitude do cotovelo dele e ficar melhor pra ele ativar o peito, tá ligado? Mas vai pegar... mas vai pegar muito tríceps, irmão, vai pegar tríceps de todo jeito. O exercício de empurrar, vai pegar tríceps. Desenvolvimento supino, tudo vai pegar tríceps. Só que assim, se ele mentalmente, tá ligado? Conta de forma consciente, se eu fechar mais o cotovelo dele, ele vai conseguir ter uma ativação no peito. É o que eu quero. Melhor. Se vai ganhar tríceps, se não vai, tô nem aí, irmão. Tá ligado? É o que o pessoal fala. Tem certo tipo de correção que a gente faz Teve até uma coisa interessante. Um amigo meu, Léo, ele foi personal lá onde eu trabalhei, ele tava dando aula na academia no Recife. E um cara lá puxando coisa assim, e tosco. Tava assim, com as duas mãos assim, tava e puxava. Ele foi lá com toda humildade, chegou assim, amigo, posso te ajudar? O cara pode, ter uma dúvida, o que é que tu tá fazendo? Antes que tu me julgue, eu sou graduado em educação física, graduado também em educação física, agora eu tenho uma lesão no ombro. Esse golpe aqui eu faço aqui no cross para que ele faleceu no ombro que é lesionado e tal. Pensasse, se o cara chega assim, tá errado. Pois é, tem especificidade. Exato, tá ligado? Velho. E isso aí aborda até um assunto que, tipo, eu recebo muito, tipo assim, de aluno que chega pós consulta médica e ele diz assim, olha, eu sinto dor em tal lugar, tá ligado? Eu sinto dor, vamos dar um exemplo aqui, eu sinto dor na lombar. E aí o meu médico disse que, tipo, eu não poderia fazer agachamento. Aí eu digo, beleza, não vamos fazer agachamento, mas vamos entender a musculatura em volta. Aí tem gente que chega e, tipo, vamos fazer uns exercícios específicos para que a lombar fortaleça. Vale, mas a chance de você se machucar, já que você tem uma lombar ruim, é maior. Então, tipo, você vai ensinar essa pessoa a ativar a lombar. Só ativar, enquanto tá fazendo qualquer outra coisa, rosca direta. Tá ligado? O cara vai fazer rosca direta, aí tá com a lombar frouxa. Eu digo, mano, estufa o peito e pina a bunda. Tenta contrair aqui, estabilizar o teu abdômen, teu core, teu lombar. Quando tu faz uma rosca direta. Passa uma semana. Quando o cara vai chegar na outra semana e pergunta como é que tá a tua dor lombar, o cara passou. Eu treinei lombar? Não. Eu fiz alguma coisa específica pra lombar? Não. Eu só ensinei ele a ativar uma musculatura e ela não era ativada. Por isso que sobrecarregava a vértebra, sobrecarregava o problema. Exatamente. Tá ligado? Então, tipo, hoje, se você souber ativar a musculatura, você não precisa inventar ou fazer 1000 coisas, tá ligado? Se a pessoa quer melhorar o peito e ela faz supino vertical pro resto da vida só, tá ligado? Por que ela não vai melhorar o peito? Se eu consigo ativar, eu consigo. Se ela consegue chegar no limite ali da musculatura com um exercício, pra que eu vou fazer 5? Tem gente que chega pra mim, mano, pesa 70 quilos, eu faço 5 exercícios de peito. Eu faço, meu amigo, eu faço 3, eu quero ir embora. Tá ligado? Eu não aguento mais fazer. Às vezes hoje quando eu treino com minha mulher mesmo, ou então com meu amigo,
A gente às vezes vai treinar, faz 2, 3 exercícios, mas a gente olha um pra cara do outro. E não é 10, 5, 6 séries não, é 3, 4. Olha um pra cara do outro, faz mesmo, vamos embora, bora. Porque, tipo, não aguenta mais. E aí o treino não precisa durar 2 horas. Porque o pessoal pensa que é assim, que mais é mais. Exato. Entendeu? Não, você precisa, é como eu digo, jogar com as armas que você tem. Se realmente fazer esses exercícios que a galera diz que vai, só cresce perna se fizer agachamento livre. Já vi esse tamanho da minha perna? Tem 8 anos que eu não faço um agachamento livre ou mais. Qual a explicação pra isso? Tá ligado? Exatamente. Consciência corporal e ativação muscular. Por que é que o meu quadríceps, se eu tenho que treinar quadríceps, o que é que vai mudar se eu chegar na extensora e ativar ele na extensora? Ir pra um leg e ativar ele, consciência corporal, progredir carga, tá ligado? Levar ele no meu limite ali, na extensora e no leg. Quando eu vou fazer outro exercício, mano, eu não vou ter mais condição de fazer quase nada. Aí eu vou forçar a barra, vai fazer, senão não vai crescer não. Por que que não vai crescer? Tá ligado? Se eu já estimulei a musculatura no limite dela. Eu falo para um amigo meu que eu digo assim, na educação, é assim, quando a gente começa a fazer educação, a gente é bombardeado de uma porrada de informação. A gente não sabe o que é que pensa. Um fala uma coisa, outro fala outra, tal, não sei o que, isso, porque hoje tá muito globalizado. É o blogueirinho que nunca estudou porra nenhuma. Isso. Manda uma informação, 1 milhão de views. Meu irmão, a informação vai voar pra tudo que é lá. Quando a gente vem com uma explicação técnica de uma graduação, a turma, mas esse bicho, a graduação desse cara. Exato. Enfim, quando a gente começa a dar uma opinião, eu acredito muito nisso. Eu tenho que me posicionar acreditando naquilo ali. Tem um estudo que fala sobre agachamento, vamos dar um exemplo. Tu teve uma leitura daquele estudo, eu tive outra. Eu vou passar o meu conteúdo para os meus alunos da forma que eu achei pertinente. Exato. E você vai passar da forma que você achou pertinente. E tá tudo certo. Entendeu? Mas só que aparece gente, nego. Na minha rede social. Fala assim, não, tá errado. Quando e quando? É o famoso, a maioria das pessoas também é o famoso copia e cola, tá ligado? Porque, tipo, fulaninho fez leg press por 2 meses e a perna dele cresceu. Fala aí que houve. Chega pra mim e fala, vamos montar um treino pra tu. Aí eu vou e tiro o leg press. Aí o cara diz, oxe, mano, minha perna não vai crescer não, porque tu tirou o leg press. Eu disse, mano, eu botei 4 exercícios, por que tu não tenta fazer bem os 4 pra ver o que acontece? Tá ligado? Porque aí, tipo assim, vê, o treinador que estuda, tá ligado? O cara que monta treino, ele realmente estuda, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não vai estudar o supino não, irmão. Ele vai estudar a ativação mental, ele vai estudar o contexto da rotina, ele vai estudar o indivíduo, Exato. o indivíduo, tá ligado? Em si, ele próprio. Porque aí é o seguinte, se eu montar um treino pra você e eu faço no copia e cola, e eu coloco lá, supino inclinado, 4 de 12, fly, 4 de 12, cross, 4 de 12. Por que 4 de 12? Ah, porque eu quero que ele faça 12 séries semanais numa margem de 12 repetições. Sim, mas por quê? Não, porque é assim que treino faz. Eu disse, por quê? Tá ligado? Pronto, aí eu chego com um cara, vou ensinar agora aqui, vê se na moral, vê. A galera me paga pra fazer isso aqui, mas eu vou fazer de graça, vê se vê só. Chega fulaninho pra mim, tá ligado? Nunca treinou. Tá ligado? Primeiro contato do cara com a academia. E aí o que acontece? A consciência corporal de fulaninho no fly é horrível. Cara, é péssima. Se eu botar ele pra fazer a primeira série, ele força mais bíceps do que peito. Tá ligado? Só que eu reparei, fulaninho, que se eu aumento... Se ele faz uma série e eu aumento essa... Ele já fez uma porcaria. E eu aumento essa carga, faço uma progressão. E ele piora, tá ligado? Não tem pra que eu aumentar essa carga agora. Só que a gente sabe que a parada tem que ser progressiva. Só que eu preciso que ele esteja adaptado. Preciso que a cabeça dele, o cérebro dele, os neurônios dele vá liberando unidades motoras para que ele consiga ter uma adaptação àquele estímulo. E aí o que acontece? Eu reparei que fulaninho fez uma série de 12, péssima, mantive a carga e ele repetiu as 12, só que já fez melhor, então significa que ele se adaptou. Então, se eu botar um pezinho e mandar ele fazer só 8, perfeita, e ele faz 8, perfeita, vira pra mim e fala, dava pra fazer 10, só que ele já melhorou muito a execução. O que é que vai impedir de eu aumentar aquela carga e mandar ele fazer 6, perfeita? Ele vai aumentar a carga, vai fazer 6, perfeita, vai virar pra mim e vai dizer, dava pra fazer 7, dava pra fazer 8. Eu digo, beleza, semana que vem a gente vai manter esse peso e você vai tentar fazer as suas 8. Conseguiu fazer 12. Muito melhor do que a primeira série que ele fez. Significa que fulaninho adaptou, aprendeu a contrair, ganhou consciência corporal e progrediu carga. GG, 100%. Acabou. Então semana que vem eu consigo trabalhar nele com uma carga maior, tá ligado? Ou
manter a carga e tentar aumentar o nível de repetição, tanto faz, tá ligado? Posso querer só aumentar o volume, vai aumentar a intensidade. Isso é teste, tentativa e erro, isso é análise. Então, realmente, se eu fizer um treino pra tu e pegar o mesmo treino e mandar pra fulano, tu acha que vai dar certo? É jogo de xadrez. Agora, Exatamente. hoje tá comum. Exatamente. A minha namorada, vou até mandar um beijo pra ela. É isso mesmo. Aí ela falou pra mim, ela é muito sacada. Ela ficou, não, treino, porque o pessoal lá treinando, trabalha, ela doida pra treinar e tal. Aí pegou uma consultoria e pagava uma dieta. Era uma consultoria nutricional. Aí fez lá a consultoria dela nutricional e ganhou, você pagava mais R$10 e ganhava um treino. Um treino. Oxi, meu amigo. Treino copia. Exatamente. Copia e cola. Agora, sabe o que, é que eu acho? Isso aniquila o personagem. Exato. Porque, É mano, um nutricionista. Nutricionista, muitas vezes, não tô merecendo, também não tô. Mas tem muito nutricionista que está passando treino. então assim, mano, eu acho assim, eu sempre boto o conhecimento acima da graduação, tá ligado? Então, tipo, se o cara é nutricionista e tá passando um treino melhor que personal por aí, se o cara que cursou nutrição tem uma ideia de treinamento melhor do que qualquer personal pós-graduado PhD, que eu já vi vários disso, tá ligado? Eu baixo minha cabeça pra ele, eu digo, você tem um CREF? Não, mas você tem meu respeito, mano, porque você sabe o que tá fazendo. Como tem muito profissional de educação física que não tem formação em nutrição, mas sabe preparar um cara, sabe botar um cara no palco, trazer uma vida pra um cara, uma qualidade de vida, melhorar a Tem taxa. colega meu que tá fazendo, que tá com educação física e tá fazendo uma pós-graduação em nutrição esportiva. Pronto, eu fiz também, E tá ligado? fazendo bem. Eu entendeu? fiz pós-graduação em nutrição esportiva e, tipo, você percebe que o uso do nutriente, a quantidade de macro, a quantidade de vitamina, de micronutriente, de tudo, você pode alinhar com o treinamento. Por isso que a nutrição esportiva é você trazer aquele alimento pro seu esporte, pro seu objetivo, tá ligado? Então, tipo assim, se você realmente tem esse tipo de conhecimento, você tem esse know-how aí, eu acho que é o que vale muito mais a pena do que o cara... passar bem, né? Do que ter uma graduação, entendeu? Então, tipo assim, tem muito personal hoje que pega o treino, copia e cola pro cara, tá ligado? E aí vai pelo óbvio. Fulaninho é grande e fulaninho é pequeno. Se fulaninho é pequeno, eu vou passar 3 séries pra fulaninho. E fulaninho que é grande, eu vou passar 6. Por quê? Porque fulaninho é grande, ele aguenta mais. Não é assim. Tu sabe qual é a consciência corporal do fulaninho? Tu sabe como é que fulaninho ativa a musculatura? Mas tem muito. O cara pode estar fazendo. É que nem me disseram uma vez. Você tá com a moeda tá suja. E aí você raspa ela no chão para ela limpar a sujeira. Só que ela limpou a sujeira e você continua passando ela no chão. O que vai acontecer? Ela vai degradar, mano. É a mesma coisa. Hoje, eu fazer vou usar um exemplo prático em mim. Peito. Peito eu sempre tive uma dificuldade. Tanto peito quanto costa sempre foi uns pontos fracos do meu shape. E aí antes eu fazia muita coisa pra poder o peito melhorar. 3 vezes por semana, 5 exercícios pra ver se o peito melhorava. E eu não ativava bem nenhum deles. Tá ligado? E aí o que acontece? Quando eu comecei a aumentar as séries, porque eu disse, eu vou fazer mais pra ver se o peito melhora. Eu percebi que eu não progredi em relação à carga, porque isso é muito volume, o cara não consegue progredir uma carga boa, mas eu melhorei a minha contração e adaptação. Só que para que aquela musculatura eu consiga recuperar e tal, precisa de glicogênio, precisa de retorno de alimento, né, de nutriente. Se eu tava degradando, eu tava até fazendo um trampo legal de consciência corporal, de ativação muscular, mas eu não tava suprindo com a quantidade que eu precisava de nutriente, tá ligado? Porque para aquele momento o meu corpo, por mais que eu estivesse comendo tudo e todos, só que o treinamento tava demasiado, tá ligado? E aí, tipo, eu notei que o treinamento... demanda energética. Exato. O treinamento volumoso, ele vai melhorar minha adaptação, minha consciência corporal, mas ele não vai melhorar minha intensidade e minha carga. A gente sabe que o progresso se baseia prioritariamente para a intensidade. Então, hoje, muitos anos depois, faço menos coisa, faço exercício de 3, 4 séries, 3, 4 exercícios, 1 ou 2 vezes por semana. E hoje eu tenho um progresso de carga, uma evolução visual e hipertrófica de peitoral muito maior do que eu tinha antigamente. Se eu tô maior hoje, em volume, em força, em carga, realmente eu precisaria ter que fazer 6, 7, 8 séries para que o meu peito melhorasse. Se eu tô ativando ele 100% bem e progredindo carga 100% bem com 3 séries, porque a minha adaptação e minha consciência corporal melhorou, por que eu vou fazer 5, 6? Aí chega ele, mais magrinho, e se eu botar 3 séries pra ele, na última série ele vai começar a ter uma adaptação. Ou seja, as 2 primeiras séries ele perdeu. Eu não perdi não, mano, porque eu já entrei sabendo.
Ele tá aprendendo, então as 2 primeiras séries ele perdeu. Por que eu não posso botar 4, 5 séries pra ele? É muito porque se ele fez 2 séries péssimas, se ele fizer 3 séries bonitas. Eu vejo muita gente falar sobre volume. Isso é academia, até profissionais da área. Isso. Falando de volume de treino em relação à quantitatividade de quilagem, eu disse, negão, ó, vê só, existe volume de treino de várias formas. Isso. De intensidade, de volume, de tudo. Justo. Então a gente não vai só falar de volume de treino e falar em peso. Mas existe o quantitativo de exercícios também no final. Exato. Da E é situação. para isso também que entram os métodos. Por exemplo, você não precisa de método para evoluir, mas vai ter um momento ali que o método ele vai vir a calhar por causa de determinada situação. Por Exatamente. exemplo, eu sei que se eu fizer um treino sinistro de quadríceps, por mais que eu faça 3, 4 séries só, meu quadríceps vai evoluir. Mas vai ter um tempo, óbvio, que eu não sou Arnold Schwarzenegger, não sou Ronnie Coleman, que eu vou estagnar. Chega E na aí- fase platô. E aí eu vou precisar aumentar o volume. Aí eu vou e boto mais séries. Aí eu percebo que o meu rendimento do treino caiu. Em Exato. carga, porque eu aumentei o volume. Então significa que eu não estou preparado para aquele volume naquele dia. Então o que é que eu posso fazer? Usar um método. Se eu usar um drop set, eu não vou aumentar a intensidade. Mas se a minha intensidade já está alta e eu quero aumentar o volume, o drop set vai me dar uma possibilidade de eu aumentar aquele volume sem eu precisar perder a carga que eu usufruí. Exato. Tá ligado? Aí eu percebo, por exemplo, meu quadríceps, vamos dar um exemplo, meu quadríceps é fraco, o quadríceps de fulaninho é fraco. Fulaninho já tá dando a vida, fulaninho zero a extensura, faz 6. E aí, se eu for botar outra série pra fulaninho, ele não vai render. Então eu posso usar um método. E aí eu uso um cluster set. Eu consigo deixar o peso máximo que ele adquiriu. E aí, ao invés de eu mexer na carga como um drop set, eu mantenho a carga e dou pequenas pausas entre alguns blocos de repetição. Então o que ele fazia 6, eu peço para ele fazer 12, só que fracionado. 4, 4, 4. E eu coloco 5 a 10 segundos de intervalo. Ele consegue fazer as 12 com a mesma carga que ele usou, tá ligado? E o tempo de intervalo foi só pra ele recuperar ali, tá ligado? Não foi pra recuperar o fôlego, a ativação, não foi pra ele recuperar a musculatura. A gente sabe que é pelo menos 1 minuto e pouco aí pro cara ter uma recuperação de ela ter um estratégia ATP. diferente. pra Exatamente. poder ativar. Em 10 segundos tu acha que já vai recuperar e vai Não. contar como uma série? Não vai. Então, se ele divide em 12 repetições, divide tudo em 4, com a carga que ele fazia 6, ele teve o dobro do aproveitamento, irmão. Ele fez com a carga que ele fazia 6 e fez 12. E o glicogênio dele tá assim, só pra trazer cadeia. Exatamente. Aí, Não tipo, tem como não. eu consigo usar um método pra fazer com que eu aumente o volume do treino dele sem precisar baixar a intensidade, que foi a carga final que ele chegou. É pra isso que se usa o método, tá ligado? Ah, mas tem alguns métodos tipo ponto zero do Sardinha, que é bem complexo, é bem longo. E aí, tipo, entraria em contrapartida com o que eu falei antes sobre volume, que vai depletar e tal. Mas por que eu vou usar o ponto zero do Sardinha? Se eu tenho uma execução boa, se eu tenho uma carga boa nesse exercício. Aí eu machuquei o ombro. Vou fazer o supino reto. Supino vertical. E aí eu não consigo botar a carga que eu tava fazendo. Tá ligado? Não consigo fazer muita coisa porque a minha lesão tá machucando, tá incomodando. E aí eu vou e uso o ponto zero do Sardinha, porque eu vou usar menos carga, vou usar um volume bom e vou ter uma ativação muscular, um estresse muscular grande, tá ligado? Porque o exercício em si, o método do exercício, ele já puxa bastante. Então eu consigo ter um aproveitamento, mesmo tendo uma lesão, mano. Tá ligado? Eu tô conseguindo treinar e romper uma barreira, vencer uma barreira na minha vida, em cima de uma lesão que muita gente nem treinaria, mas eu tô indo e tentando me adaptar. E é pra isso que eu uso outro método. Os métodos, eles existem pra facilitar o seu progresso, e não pra determinar o seu progresso. Exato. Tá ligado? Não é o método que vai fazer você ficar sinistro. É quanto você consegue deixar o tempo do músculo sob tensão com determinada intensidade. Eu tive uma lesão ajudando um amigo meu, um aluno lá, a fazer supino inclinado. Eu fazer supino inclinado, eu fui pra trás do banco e fui tentar apoiar ele por trás, assim, no cotovelo, assim, pra fazer. Negão, quando eu fiz, levantei. Pronto. Foi 3 meses praticamente sem fazer rústica direta, assim, porrada dele. Exatamente. Só fortalecendo os adutores do antebraço. Exatamente. Meu irmão, foi sofrimento. Só quem sabe a dor aguda que é o epicônio inflamado. Foi triste. Então, se a gente não tem essa consciência, como você está falando, de aplicar as técnicas corretas No momento na hora certa, com as pessoas determinadas Exato. que você sabe que vai precisar, não vai, a evolução vai. Exato. Nada. Você acha que, tipo assim, a galera hoje vai prescrever treino e fulaninho, botei 4 exercícios pra fulaninho, tudo de progressão de carga. Aí eu vou mudar o treino de fulaninho. Aí eu vou e digo, vou botar um drop. Pra quê? Vai botar um drop. Tem necessidade de botar um drop? Por que tu só não mexe
tu diz pra ele assim, ó, vamos diminuir o número de repetições, vai tu fazer chegar em 6, 8, vamos tentar fazer 4 pra tu conseguir aumentar esse peso? Fiz 4, semana que vem ele chega pra tu, John, botei o mesmo peso que eu fiz 4 e fiz 6, eu vou dizer, progride pra tanto. Ou então, tipo, vamos tirar uma série pra tu se poupar e ver se tu consegue aumentar mais ainda pra última, porque já que você ganhou consciência corporal, ganhou adaptação, liberou unidade motora, exatamente. Não tem pra que a gente fazer as 5, 6 séries que tu tava fazendo. Se em 3 séries tu já tá chegando numa ativação 100%. Já com menos. Exatamente. É isso que eu digo sobre acompanhamento, tá ligado? A consultoria, a galera acha hoje que consultoria online... Ah, mas por que consultoria online vai dar dinheiro desse jeito? Porque é assim, mano, você não paga por uma ficha ou por um cardápio, tá ligado? Você paga por um acompanhamento. Então, se eu mando um treino pra você e você só vem falar comigo no outro mês pra renovar, você tá errado. Se o cara que montou o treino, ele não vai ser seu pai, tá? Mas, tipo, se ele também não se preocupa com esse tipo de progresso de assessoria, ele também tá errado. Mas tem que partir do aluno, tá ligado? Eu tô mostrando o caminho das pedras. Até pelo volume, né? Até pelo volume de responsabilidade que você exatamente. Tem. Então, tipo, se eu montar um treino pra você essa semana, eu não sei o que é que eu vou... O cara fala, qual é o próximo passo do treino? Eu disse, não sei. Cara, como é que tu não sabe? Eu disse, não sei, mano. Eu não sei se tu vai ficar doente. Eu não sei se tu vai brigar com a mulher e vai deixar de treinar. Eu não sei se tu vai machucar. Eu não sei de nada. Eu preciso do feedback. Então, se eu montei um treino pra você essa semana e montei um treino pra ele essa semana, semana que vem, se você chegar pra mim e disser, ó, o feedback tá sendo esse. Aqui, Ou não precisa nem botar dificuldade, vamos botar progresso mesmo. Botei um treino pra você, botei pra você fechar com 100 repetições. Aí você na primeira semana disse, consegui fazer supino com 100 kg, fiz 6. Semana que vem, tu chega pra mim e fala, consegui fazer com 8. Aí eu digo, aumenta. Aí quando tu aumenta, tu chega pra mim e diz, não consegui fazer as 8 porque eu já tava cansado. Aí eu vou dizer, então eu falo o seguinte, já começa com tanto. Tira uma série e progride. Na última série tu já dá a lapada, aí tu deu certo. Se não tiver comunicação, tu acha que isso vai funcionar? Vai. Não vai. Então, tipo, o principal da consultoria online não é a ficha do treino, nem a dieta. Tem gente que tá fazendo consultoria online, eu vejo isso aí. Só é pago o treino. Frio. Pô. Justo. Tipo... É 100 reais, 120 reais, ok. Tô tendo aqui copia e cola. Exato. Toma lá. Agora, imagina, como é que tu vai explicar pra bilhões de pessoas no universo, no mundo, que focinho de porco não é tomada. E o cara vai chegar pra tu e vai dizer, olha, quanto é que tá a tua consultoria? Aí tu, tanto. Só que ontem tu falou com o fulaninho e fulaninho disse que era metade do preço que tu tivesse. Aí o cara, em vez de entender como é que funciona, mas acho que foi fulaninho que é mais barato. Então, aí reclama de preço. Por que reclama de preço? Porque a gente hoje visa o gasto, não visa o benefício. Tá ligado? Então, tipo, tem que relacionar custo-benefício, mano. Fulaninho tá cobrando barato. Mas por que fulaninho tá cobrando barato? Tu já viu qual é o trabalho de fulaninho? Primeiro, o fulaninho tem shape. Foda. Não tem shape, então pra mim já tem que baixar o preço. A gente tava falando aqui sobre preço com CU. E forte abraço, Felipe, ele vai até voltar pra cá. A gente tava falando, porra, ele falou o valor da consultoria dele. Caramba, porra, ele fez, epa, caro não. Eu estudei. Exatamente. Eu estudei, aí tal, quer dizer, hoje tem gente bom vendendo uma consultoria barata porque o colega tá vendendo barato. Exatamente. Não tá. E eu já passei por isso, mano. Eu já fiquei com muito medo. Hoje eu cobro um preço que, tipo, eu nunca imaginava que eu fosse cobrar. Mas eu já passei por isso. De eu ficar com medo de aumentar o meu valor, tá ligado? Porque fulaninho cobrava mais barato e fulaninho tem 200 mil alunos. E aí, tipo, como é que eu vou conquistar 2, 3 alunos cobrando mais caro que fulaninho se a galera pode chegar em fulaninho e pegar um preço bom? E sabe o que acontece também, John? A qualidade dos teus alunos são... Exato. Entendeu? Foi aí que eu comecei a acordar pra vida, porque eu disse, mano, vê só, fulaninho tem 30 alunos, eu tenho 10, só que eu cobro mais caro que fulaninho. Só que fulaninho dos 30 alunos, 4 presta. Tá ligado? Os meus 10 melhoraram. Primeiro, eu olho no contexto geral, fulaninho é o quê? Fulaninho não tem nada, nem shape fulaninho tem. Eu sou atleta, dono de empresa, formado, pós-graduado, e faço tudo isso numa perna só. Por que eu vou cobrar mais barato que fulaninho, que não tem nada? Não. Eu digo, peraí, mano, eu preciso me valorizar. Tá ligado? E não é gente de perto, amigo, que vai valorizar. Isso. Negão, é incrível. É incrível. Como gente de perto não valoriza o trabalho que você tem. Exato. O pessoal que vai valorizar você é o pessoal de fora quando você se valoriza. Justo. Agora sim, também vale frisar, eu falo todas essas coisas assim e tal. Parece que tá dizendo assim, pô, esse bicho se acha, mas é porque, mano, você tem que ter convicção do seu trampo. Exatamente. Eu sei que se você hoje fizer um Pix caro pra mim, da minha consultoria cara, eu vou lhe entregar resultado. Se eu não lhe entregar resultado, é porque alguma coisa aconteceu. Se foi você que não fez,
tá ligado? Mas se eu mandar pra você e você fizer o que eu tô mandando, tá ligado? E eu não digo pra você ser um robô, não. Eu nunca peço pra nenhum aluno meu ser robô. Eu vou botar pão de manhã, arroz de tarde e sei lá, mingau de aveia de noite pro cara. Aí o cara não gosta de mingau de aveia. Tu quer comer o que de noite? Pão. Eu vou e troco, ajusto, faço alguma coisa, o cara vai lá e faz e dá certo, tá ligado? Tá dando prazer a ele, ele vai ter mais tempo de constância. Ele vai ter adesão ao plano, porque tá sendo adaptado. Agora, pô, claro, o cara também tem que ter bom senso. Se eu botar um lanche da tarde de whey aveia, o cara dizer, mano, eu não queria comer whey aveia, eu queria comer um biscoito. Aí também tu me quebra, tá ligado? Mas assim, a gente, eu não preciso que você seja, você não precisa ser um robô, mano. Você não precisa ser um Kaique que vai comer aspargo, arroz e tilápia. Mas se esforce, né, velho? Tá ligado? Mas se esforce. E se você só pode comer frango e macarrão, você só gosta de frango e macarrão, coma frango e macarrão, mano, é cálculo, é matemática. Tá ligado? A gente vai fazer um cálculo de caloria de acordo com a matemática e o valor nutricional dos alimentos. Se vai ser feijão, se vai ser arroz, se vai ser pão, se vai ser carne, se vai ser ovo, tanto faz. Contanto que você bata a sua meta diária de proteína, carboidrato e gordura. Prigo, é matemática. Tá ligado? O corpo não recebe o arroz e diz, John mandou arroz, vou engordar. Não. Tá ligado? Já tá tudo calculado. O corpo ele vai fazer o quê? Hoje eu gastei X. John mandou Y. Mano, vou engordar, porque ele tá mandando demais, não tem pra quê. Tá ligado? Ou eu gastei X, John mandou Z. Z é o quê? Muito abaixo. Eu vou emagrecer, porque, tipo, é caro pra mim manter esse volume, essa gordura, tudo. Se ele não tá me dando comida. É matemática, tá ligado? O corpo não sabe a diferença de arroz e macarrão, mano. Ele sabe a diferença de calorias, se é muito ou se é pouco. É o gasto calórico ali. Tá ligado? E aí o que acontece? Você entrar num plano desse, tá ligado? Você tem que ter noção do seu trabalho. E eu sei que hoje uma pessoa, se ela estiver disposta a fazer e ela vai me contratar, a minha história de vida vai pesar, a minha perna vai pesar, meu histórico de atleta, minha carreira de profissional de educação física, de pós-graduado, minha experiência, meu conhecimento. Mas eu falo isso com convicção de quem eu fui, de quem eu sou e de quem eu tô querendo me tornar, tá ligado? Exatamente. Eu não faço, se eu fosse um cara, se eu fosse pilantra, que eu não estudasse, que eu vivesse de copia e cola e eu fosse querer cobrar cara e não tivesse por isso, eu não tinha direito de me frustrar, tá ligado? Mas se eu sei do meu trabalho, o meu preço é esse. Se você quer pagar, massa. Se não quer, forte abraço, é o menos estresse, porque eu sei que o cara que vai me valorizar, ele vai pagar. Contrata o coleguinha lá. Exato. Vá pra fulano. Agora, quando você voltar de fulano, meu preço já vai estar aqui. E aí? Tá ligado? E não venha mandar eu corrigir nada, não. Exatamente, eu já vi. Por falar na nutrição aí, John, eu queria pontuar aqui uma loja que vem me ajudando pra caramba, que é a Ponto Suplemento. A Ponto Suplemento tá rodando aí agora a propaganda. Tô até em falta com ele lá, porque era pra eu ter passado a semana lá. Eu não passei, corre da porra, eu fico aqui por viagem, vou e volto. Mas a Ponto Suplemento é a melhor loja online e agora aqui em Igaraçu. A gente vê suplementos aí sendo pirateados, né? Vendendo creatina, irmão, a pior nojeira que tem por aí. E a gente tá vendo isso demais. E lá na Ponto Suplemento não. E ela entrega em todo canto? Entrega em todo lugar. Aí tá grátis. Grátis ainda? De graça. Na moral, sair de Igaraçu pra outro canto pra entregar, o cara tem que ser bom mesmo. De graça. E outra, dizendo que tu viu aqui no podcast ou lá no meu Instagram, Grande, 6% de desconto. Pô, aí não tem nem como negar, né, mano? Porque se sai de Igaraçu, se é de confiança e ainda tem desconto, tem que comprar mesmo. E eu tá garantido por mim. Eu não ia botar minha cara aqui, não ia botar o podcast. Não, claro. A gente tem que prezar pela imagem da gente, primeiramente, né? E também vai passar um slidezinho aí meu, que é da minha consultoria online, que graças a Deus eu vou começar a viver dessa profissão que eu identifiquei demais. Próximo semestre, consultoria online, né, tá passando uma propaganda aí, né, que a gente vai ajudar o pessoal daqui da região e também lá de Recife, né, que tentar interagir com todo mundo, aprender também com vocês, né, aprender com o John aqui, a dúvida que eu tiver, humildade para perguntar, para John, me ajuda aqui, eu tô com vontade. Alcácer, Felipe Silva, Dr. Caio Sena, que vai vir também aqui com o Val, sábado que vem. Esse sábado não, dia 24, eles vão estar aqui. Queria também, John, que tu, assim, tu vivenciou a tua experiência, né, com todo esse conteúdo, desde os seus 18, só vem a deixar a gente motivado. Vem para dar um choque de realidade, né, na minha vida, principalmente, que eu me identifico muito e gosto de aprender mais com
quem tem alguma coisa a acrescentar na minha vida que você acrescentou, né, com esse exemplo. E eu queria que tu deixasse uma. Gosto muito desse. Você deixasse uma frase motivacional. Tudo que você já passou, né? Motivando pessoas também que estão passando por esse problema, e até problemas psicológicos que a gente, às vezes, não é física. Pode ser né? Um problema que você tem familiar, alguma coisa seu particular. Eu queria que tu deixasse mensagem que você é um cara gabaritado, né? Para poder deixar mensagem para quem tá ouvindo a gente. Manda lá, cara. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que ela apareceu assim pra mim quando eu tava no hospital ainda. E realmente essa frase eu levo comigo até hoje, que é: nada na Terra é tão poderoso quanto a vontade de viver. Eu acredito que, assim, a gente tem muita coisa na vida, tá ligado? Isso aqui é um privilégio, eu estar aqui é um privilégio, eu estar vivo, respirando é um privilégio, entendeu? Eu estar, tipo, falando de você e não de mim, você ter 2 pernas é um privilégio, tá ligado? Então, tipo, eu ter uma perna é um privilégio, porque tem gente que não tem nenhuma, tem gente que tá numa cadeira de roda, tem gente que vai passar por mais dificuldade do que eu. Então, tipo, eu acho que é tudo. Você trabalha o seu amor próprio, que eu acredito que é o que falta na maioria das pessoas, tentando, se esforçando pra querer viver. Porque isso aqui é passageiro, tá ligado? Uma hora, isso aqui vai acabar. E aí, quando for acabar, tá ligado? Aquele momentinho que você tiver ali, antes de ir embora pro céu, por onde você for, você vai olhar e vai dizer: poxa, eu poderia ter vivido mais, tá ligado? Eu poderia ter aproveitado aquele momento. Eu fui pra tal lugar e deixei de viver porque eu tava pensando no que aconteceu ontem, tá ligado? Então, tipo, eu deixei de viver aquele show, aquela festa, aquela companhia, porque eu tava preocupado com o dinheiro que tava fora da minha carteira, com o dinheiro que não entrou na minha conta. Então, tipo, mano, todos os dias a gente vai ter alguma coisa fora dos nossos planos, tá ligado? Obviamente que hoje eu queria estar podre de rico, numa mansão, cheio, com um carro, com não sei o quê. Mas hoje o que é que eu tenho? Eu tenho minha casa, na minha casa eu tenho cama, eu tenho comida, eu tenho fogão, eu tenho geladeira, tá ligado? Eu tenho, tipo, minhas roupas, eu consigo viver bem, eu consigo pagar minhas contas. Então, tipo, isso pra mim é um privilégio. Não tô dizendo pra você se acomodar nisso, não, tá ligado? Mas eu tô dizendo que você precisa agradecer pelo que você tem. E quando a gente para de agradecer pelo que a gente tem e passa a reclamar pelo que a gente não tem, a gente deixa de ver a parte boa da vida, tá ligado? A gente se preocupa com o que a gente precisa fazer, se preocupa com a parte ruim, com o que tá faltando, com o que não veio, com o que vai chegar, tá ligado? E você às vezes tem tanta... Às vezes não, você sempre vai ter alguma coisa que você vai precisar agradecer. E isso impede de você viver a vida. Então é o que eu digo. Se você tem vontade de viver, tá ligado? O universo vai conspirar a seu favor. Vai ajudar você, tá ligado? A colheita só vem se você plantar. Então todo dia plante, mano. Plante uma semente de uma gratidão, agradeça. Quando uma coisa der errado, olhe pra coisa boa, tá ligado? Perdi a perna hoje, beleza, mas eu tenho a outra, eu tô vivo, eu compro uma prótese, boto aqui e sigo minha vida, tá ligado? Não vou fazer agachamento livre, mas eu vou fazer no Smith, tá ligado? É agachamento, tá ligado? Hoje eu não consigo comprar um iPhone 16, mas eu tenho 13, tá ligado? Não ajuda? Ajuda. Eu quero 16? Quero. Vou viver pra conquistar isso. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou ser um cara melhor, um ser humano melhor, pra eu conseguir ganhar mais dinheiro, não só o dinheiro, mas, tipo, resumindo, vou conseguir ter aquela grana fruto do meu suor, do meu plantio, do meu trabalho, pra eu comprar o meu iPhone 16 que eu quero. Eu não vou lamentar porque eu não tenho um iPhone 16. Eu vou trabalhar e tentar ser um cara melhor pra eu conquistar o iPhone 16. Obviamente eu tô falando iPhone 16 aqui de exemplo, tá? Mas isso é muito mais do que isso. Então, tipo, quando a gente acorda todo dia, pela manhã, e o nome já diz, acorda, já é motivo pra agradecer. Tá ligado? Eu acordei. Eu tô atrasado, eu perdi a hora. Eu acordei, não paguei a conta ontem. Eu acordei, o teto da minha casa desabou. Aí tu acordou, irmão. Se tu tivesse morrido, se tu tivesse acordado tetraplégico, tá ligado? Como é que seria? Mas não tá, tu consegue levantar e ir no banheiro. Tu consegue levantar e tomar água, tu consegue levantar e sair pra trabalhar. Isso aí já é motivo de agradecimento. Tá ligado? Então, repetindo a frase. Nada na Terra é tão poderoso ou é mais poderoso do que a vontade de viver. Então, se você realmente se prender a isso, se ser grato em querer viver a vida, pode ter certeza que as coisas vão fluir. E se alguma coisa der errado, você com essa mentalidade, você vai achar uma solução. Você vai focar na solução e não no problema. É isso que atrapalha a gente.
A gente deixa de focar na solução e fica preso no problema. Tá ligado? Por mais que seja alguma coisa pesada, não tô dizendo que você tem que ser obrigado a ser frio e aparecer um problema e você... Não, peraí, vou focar na solução. Que John falou, o cara, pra focar na solução. Não é assim, mano. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu luto, seu processo de absorver, seu processo de destrinchar aquela informação ali e conseguir ter um plano. Tá ligado? Por mais que você sofra, por mais que você chore, por mais que seja difícil, mas nunca deixe de lutar pela solução. Vai doer, vai sofrer, vai ser ruim, tá ligado? Ninguém quer passar por problema, ninguém quer receber mais notícias, ninguém quer, tipo, ser prejudicado na vida, ninguém quer, tá ligado? Mas a vida não é obrigada a fluir do jeito que você quer, irmão. O que não é justo pra você, tá sendo justo pro outro, e vice-versa. Então, se você acorda querendo focar em resolver, tá ligado? Hoje eu não acordei rico, mas eu tô trabalhando pra um dia eu acordar rico, tá ligado? Basicamente isso. Hoje eu não consegui ajudar minha mãe em casa, não consegui comprar uma casa nova pra minha mãe, mas eu tô trabalhando pra que algum dia eu consiga. Imagina se eu ficasse me bitolando a isso. Pô, não tô rica ainda, vou entre depressão, porque não consegue. Deixa de trabalhar, deixa de se amar, de se cuidar, deixa de investir em você mesmo, e aí você nunca vai ter o que você quer, irmão, porque E a você vida mesmo... passou, né? E a vida passou, o tempo tá passando, e você deixou de progredir, deixou de fazer alguma coisa, porque você meio que se auto-sabotou, tá ligado? E o que é interessante, vou deixar pontuado aqui também, é que você vê que quando existe uma dificuldade na sua vida, Deus lhe prova. E é uma prova viva disso. Tá passando o problema psicológico dele, veio nada. O que aconteceu na vida dele? Quem seria John se tivesse acidente? Exato, eu até brinco, eu digo, acho que se não tivesse acontecido esse acidente, talvez eu não tivesse nem mais aqui, talvez eu tivesse desistido de viver, entendeu? Eu meio que não via perspectiva de vida, não via futuro, não via... Eu só vivia um dia de cada vez, tá ligado? Eu percebo que eu, tipo... Hoje eu tenho até um pouco mais de ansiedade, porque eu, tipo, já conquisto e venho conquistando tantas coisas que eu fico querendo conquistar mais e isso me gera uma ansiedade. Antigamente eu não tinha ansiedade, era zero ansiedade, porque eu não tinha perspectiva de futuro. Tá ligado? Eu me acomodava, eu me sentia mal pelo que eu vivia, pelo que eu era. E, tipo, eu não visava nada além. Isso não me gerava ansiedade. Eu vivia pra todo mundo que me olhasse achava que eu tava em paz, eu tava sossegado, tranquilão. Tá ligado? Ah, vive um dia de cada vez e pá, que também não é errado. E é o certo, inclusive, é um dia de cada vez, sem ansiedade, sem nada. Mas o motivo que eu era assim não era motivo bom. Era um motivo ruim. E depois que eu perdi a perna e eu vi que eu não morri, eu poderia ter morrido e eu continuei vivo, eu olhei e disse, massa, então agora eu tenho um motivo pra eu recomeçar, pra eu fazer tudo, porque eu sei que se eu levantar, se eu botar a prótese hoje e eu levantar daqui até a porta sozinho, sem ninguém me ajudar, já é um motivo de vitória, já é um motivo de comemoração. E aí eu gerei outro bordão na época que eu falava muito, que era cada dia uma vitória, porque tipo, eu subi uma escada e descer uma escada sem pegar no corrimão, pra você é uma besteira, você não tá nem aí, mas pra mim naquela época poderia ser, ganhei meu dia. Consegui descer uma escada sem ajuda, porque eu acabei de colocar uma prótese e tal. Eu consegui treinar, pegar um ônibus, ir pra academia sozinho. Chegava na academia feliz, sorriso na orelha. Aconteceu o quê, mano? Ficasse rico? Foi? Eu disse, não, consegui vir de ônibus. Aí a galera olha e fala, oxe, que bicho otário. É porque eu não podia fazer isso, mano, e agora eu posso. E o pessoal não enxerga o game o verdadeiro game, que é o sucesso é você fazer todo dia que você prometeu fazer naquele dia. Exatamente. Né? Então, esses pequenos sucessos sucessivos durante o dia, vai fazendo durante um ano. Sucesso grandioso. Já ouvi também uma frase que dizia, tipo, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. E aí a galera alinha essa frase, né? Assimila essa frase com coisas grandes, tipo de sucesso, de carreira e tal. Mas, e assimila o trabalho como algo grande também. Mas, mano, um trabalho pode ser uma coisa simples. O sucesso pode ser uma coisa simples. Tá ligado? Eu acordar bem hoje, porque eu consegui, tipo, amadurecer uma briga que eu tive com minha mulher ontem, isso pra mim já é um sucesso. Já teve trabalho. Teve um trabalho mental, teve um investimento ali de pensamento, de tipo de foco, tá ligado? Pra que eu conseguisse passar aquela barreira que eu enfrentei um dia antes. Isso é um trabalho e isso é um sucesso, tá ligado? Então, tipo, se todo dia você
ver o que você tem que fazer de trabalho e no fim do dia você deitar a cabeça com uma lista de sucesso, como é que seja uma besteira, é quando foi sucesso. E quando você fecha uma semana, você vai ter vários sucessos de vários trabalhos. E são esse acúmulo, esse empilhamento de sucessos que faz você ter um sucesso maior. Faz você prosperar. Exato. E, consequentemente, óbvio, um trabalho maior. Mas aí você vai ter maturidade, você vai ter cabeça, você vai ter foco para poder ter trabalhos maiores e obter sucessos maiores. Entendeu? Tem um camarada que faz assim, hoje eu não tenho dinheiro, eu tô com tal. Amanhã, John, rico. Então, escolha os seus problemas e resolva ele. Um orgulho grande ter trazido esse cara aqui. Ele já era exemplo, só em eu vê-lo, né, no Instagram, o que aconteceu com ele. Sem mimimi, que eu não gosto de olhar pra ninguém como mimimi. Eu olho pra você pra mim, vejo diferença alguma pelo contrário. Você é gigante. Eu vejo tão quanto eu sou pequeno diante gigante que você. É a camisa, pô. Eu tenho um orgulho de trazer esse cara aqui, Iron John. Um prazer enorme ver tua história. E pra gente fechar esse podcast aqui, eu vim trazer aqui um presente pra você. Joga aí, vai. A minha coleção Trembo, pra que você vista só pra trazer aí e... Eu vou abrir, pô. Abre mesmo, pô. Mostra aí, a galera. Essa coleção foi polêmica, viu? Essa coleção foi polêmica. Foi a coleção da Trembolona que eu fiz. E quem é com tag, etiqueta, é um negócio aqui organizado, pô. Só pra trazer Trembolona. Treino. Olha pra aqui, pô. E essa é bonita, essa foi a da mais bonita. Hoje no treino. E isso é tudo, todas essas estampas são estampas autorais, tá? Sou eu que desenho todas as estampas. Essa camisa aqui eu vou usar, mas ela vai ficar na mesa. Pronto, bota pra mesmo. servir aqui de motivação, não só pra mim, mas pra todo mundo que assistiu o podcast. Pronto, massa. Já ganhei uma moral aí. É isso, eu que ganhei essa moral, pô. Você vai levar essa caneta aqui Eita, ganhei, eu gosto. pra você ver aí, toda vez relacionar o podcast, né? E a gente fechar essa amizade que eu espero que seja, né, que eu tenho muito que aprender, tanto na área da educação física, mas também como ser humano. Você é. A gente aprende, cada um tem uma coisa pra agregar na vida do outro, e é assim que a gente vai criando um castelo, né? Tem que começar de baixo, tijolo por tijolo. Valeu. Eu tenho orgulho de trazer esse cara aqui. Esse foi mais um podcast aqui com um grande convidado, né? Que eu, como eu disse pra você, eu tinha muita vontade de trazer e contar a história desse. Prazer, Valeu, cara. pai. Prazer, viu, também. Fica com Deus. Até a próxima. Foi. Perfect.